Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Ramalho Cast. Hoje vamos discutir um problema que afeta milhões de brasileiros antes mesmo do início da jornada do trabalho. Todos os dias, homens e mulheres saem de casa ainda de madrugada para produzir, estudar, empreender e movimentar a economia. Mas antes mesmo de chegar ao destino, muitos enfrentam medo, violência, furtos, assaltos e um sentimento permanente de insegurança. Só para vocês terem ideia, a Secretaria de Segurança Pública divulgou que no ano de 2025, 24 mil furtos de celulares nas estações de metrô aqui na capital de São Paulo, o que dá aproximadamente 66 celulares por dia. Para a gente entender isso, a gente vai discutir algumas políticas públicas e como enfrentar esses problemas, principalmente qual pode ser a contribuição do legislativo para transformar essa realidade. Para isso, reunimos hoje duas autoridades no tema que conhecem muito o Brasil, mas que têm perspectivas diferentes. Nós temos aqui José Luiz da Atena, boa tarde. Prazer, boa tarde. Temos aqui o Ramalho da Construção, muito boa tarde, nosso anfitrião. O da Atena dispensa um currículo, mas eu quero falar que ele atuou em rádio e televisão e construiu sua carreira acompanhando diariamente a realidade das cidades brasileiras e dando voz às principais preocupações da população. Ao longo da sua trajetória, transformou-se em referência nacional, cobrindo temas como segurança pública, mobilidade, saúde, serviços públicos e qualidade de vida, sempre mantendo contato direto com os problemas enfrentados pelos brasileiros. Hoje é pré-candidato a deputado federal, propondo levar essa experiência para o debate legislativo nacional. E o nosso anfitrião, Ramalho da Construção, Antônio de Souza Ramalho, presidente licenciado do Sintracom, uma das principais lideranças dos trabalhadores da construção civil brasileira. Sua trajetória foi construída na defesa de valorização do trabalho, da qualificação profissional, da melhoria das condições de segurança nos canteiros de obra e do fortalecimento da construção civil como instrumento de desenvolvimento econômico e geração de empregos. Já foi deputado estadual por 2 mandatos, participou de importantes debates envolvendo políticas públicas e hoje é pré-candidato a deputado estadual. Já é candidato, né, Romano? Pré-candidato não. Depois da homologação já somos candidatos. Só podemos pedir voto depois de 18. Acho que sim. Então corta o pré. São candidatos Ramalho estadual e o da Atena a federal. Só não podemos dar o número. Ainda não. Ainda não. Queria começar com você, da Atena. Olha, eu acho que para o bem do seu emprego, você deveria começar com o Ramalho. Eu sempre fui assim. Se tem o meu chefe presente, pode estar o presidente da República do outro lado. Se tivesse o Lula aqui, você devia conversar pelo Ramalho. Mas se o Ramalho permitir, aí eu posso começar a responder. Me defender. Mas aqui quem manda é o Ramalho. Quero me defender, que é a orientação dele. Ah, é? E eu obedeço. O Ramalho é um sujeito modesto pra caramba, porque ele representa uma classe que, do meu ponto de vista, é a base de toda a nação. Me lembra de uma música de um nordestino famoso, poeta. Tá vendo aquele edifício, moço? Eu também trabalhei lá. E daí por diante. Começa por aí. Sangue, suor e lágrimas construíram essa que é uma das maiores cidades do planeta. A maioria de nordestinos. 95%. Nordestinos trabalhadores, 95% que construíram essa cidade e transformaram essa cidade, que era um mundão de Deus, um mundão de concreto, um mundão de edifícios maravilhosos. Nordestinos que eu amo de paixão. Tem mais nordestino aqui do que no Nordeste, não é, Ramalho? Tem. Então, esse pessoal eu sempre defendi demais, mas sempre estive à frente de campanhas de defesa do trabalhador da construção civil, que sempre foi relegado a um segundo plano e, graças a Deus, a gente tem gente como o nosso querido Ramalho, como o Toninho, que está ocupando a presidência por enquanto, e tantos abnegados e tantos funcionários que a gente viu aqui fazendo funcionar esse sistema de defesa, esses trabalhadores que para mim são essenciais, são fantásticos. Eu acho que melhorou demais a posição dos trabalhadores, mas como todo trabalhador do Brasil, precisa melhorar ainda mais. Temos que defender redução de escala 6 por 1,
que o nosso Congresso Nacional está traindo o trabalhador brasileiro. Temos que defender melhores condições de segurança. Quantas vezes você enfrentou obstáculos no Poder Legislativo para defender aqueles caras que construíram as nossas cidades? Foram tantos obstáculos, foram 2 mandatos que você participou. Eu não sei, o Ramalho deve ser louco, porque além de ser presidente de uma categoria que precisa de um aparato especial, enfrenta poderosos, são gigantes da construção cada vez mais poderosos, mas não existe maior poder do que a verdade. Montado em cima da verdade, o Ramalho sabe o que eu estou falando. Enfrentar poderosos é enfrentar poderosos. Não é brincadeira. É que nem você brigar com o Mike Tyson. Você pode dar uma porrada nele, vai levar 1000. E o Ramalho está de pé até hoje. Balança, mas não cai. Então, é uma honra estar aqui, viu, Ramalho? Do fundo do coração, estar diante de uma pessoa que representa tanta gente boa, de tanta gente humilde, de tanta gente que hoje em dia, para colocar uma mistura na sua marmita, tem dificuldade. Tanta gente que acorda de madrugada, como você disse, homens e mulheres que acordam de madrugada e são assaltados dessas ruas escuras, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro, mas principalmente aqui. São Paulo não tem luz. Então vai num ponto de ônibus 4 horas da manhã, o cara vem com um revólver e toma o seu celular, quando não toma a sua vida. Chega no trabalho, as condições às vezes adversas, quantas vezes o Ramalho tem que sentar na mesa com negociadores e olha, que trabalhador de construção civil enfrenta legiões de advogados de empresas hoje que você nem sabe quem é o dono, porque são conglomerados impressionantes. Então a luta do Ramalho é uma luta memorável dele e de todos os trabalhadores que eu conheci aqui, inclusive a sua, porque comunicar isso não é fácil, não. Então eu queria aqui render as minhas homenagens e dizer que é uma honra muito grande para mim estar diante de um cara como o Ramalho, de verdade. Agradeço o início da sua participação, Datena, e quero fazer um registro antes de passar para o Ramalho. Você falou coisas importantíssimas e eu costumo dizer que o Ramalho ele tem uma horizontalidade de diálogo que é importante. E você tem razão, eu falei isso para ele alguns anos atrás. Eu falei, o que me admira, Ramalho, é que você fala com os poderosos e com o canteiro de obra no mesmo tom. E não tem diferença de discurso. O discurso é o mesmo para ambos, né? E quando eu conheci há 30 anos atrás, ele sabe muito bem disso, o setor da construção civil era o primeiro colocado em acidentes de trabalho, não só acidente, mas fatais, inclusive. Muitos que eu noticiei, com helicóptero. Exatamente. E daí por diante. É por isso que eu tenho uma ligação muito forte com a classe. Eu sempre fui um cara que defendi também os trabalhadores, que sabia que vivia, porque recebia reclamações em condições completamente desfavoráveis. E às vezes, quando eu meti o pau nos caras, os caras ligavam para a televisão, para o dono da televisão, para mandar embora. Não foi um só, não. Foram vários. E nesse equilíbrio do Ramalho, porque não adianta só você bater no peito, é coragem com os poderosos e carinho com os trabalhadores. Exatamente. Não é isso? Então, eu Se gostaria tivesse que ter uma fórmula, era mais ou menos isso. Eu gostaria de deixar isso registrado e passar o nosso anfitrião, o nosso amigo. Mas antes dele falar, e ele tem que falar, porque senão eu fico falando sozinho aqui. Se você não perguntar, eu mesmo me entrevisto. Mas eu queria dar parabéns a você, que vem de uma família de radialistas. Você estava dizendo que eu trabalhei em rádio e televisão. O meu maior orgulho é ter começado em rádio e o meu maior orgulho foi ter trabalhado em rádio. Inclusive agora eu estava na Rádio Nacional, que foi porque diferente de nos Estados Unidos, né, a televisão americana nasceu de Hollywood, dos grandes artistas de Hollywood, grandes produtores de Hollywood. No Brasil, ela nasceu do rádio e principalmente das rádios de São Paulo, que eram muito importantes, Bandeirantes e tal, mas aqui tem o obstáculo da Serra do Mar. Era difícil as ondas sonoras romperem a Serra do Mar e ganharem o Brasil. E lá no Rio tinha uma rádio chamada Rádio Nacional, que eu tive o orgulho de praticamente encerrar minha carreira em rádio e televisão nela, que eu trabalhei agora 3 vezes da Rádio Nacional, que deu origem ao rádio brasileiro, Emilinha Boba, grandes artistas do rádio brasileiro, diferente dos Estados Unidos, que fizeram a televisão do Brasil. Hoje o rádio é um veículo fortíssimo, acho que tão forte quanto a televisão, e tudo numa conversão muito grande para a internet. Né? Todos os veículos hoje têm uma conversão muito grande da internet, daí a importância da rede social e coisas que tais. Mas como o trabalho veio de pai para filho, e seu pai era um grande radialista, o fruto acredito que não tenha caído longe da árvore. Tá bom? Eu tenho muito orgulho. Obrigado. Agora, a única diferença que eu sinto do rádio para hoje em dia
era ter que me maquiar, pentear cabelo, botar terno, porque na minha época não tinha esse negócio de... Era só o cara falando. E por que o radialista era mais criativo? Porque ele tinha que colocar na cabeça de quem estava ouvindo lá do outro lado. Isso me lembra de um anúncio da Rádio Bandeirantes, que era um anúncio muito legal. Era um caipira capinando, que eu sou caipira, sou de Ribeirão Preto, Chão Vermelho, sou aqui de São Paulo, né? Diferente do governador de São Paulo, eu nasci aqui em São Paulo. É difícil ser eu, cara. Esse não, eu nasci aqui. Mas o caipira lá capinando o chão, que nem o Alckmin faz fim de semana, ele faz mesmo. E um galho de árvore assim, o radinho pendurado. Sabe aquele rádio Philips antiguinho que tinha? Você deve ter visto. Você é muito mais novo. Eu tenho rádio de válvula em casa. Maravilhoso, fantástico. Que funciona. E aquele Transglobe, eu era apaixonado nisso. Então o rádio é companheiro, só que não tinha imagem. E você tinha que fazer a imagem que você estava vendo chegar até quem estava do outro lado do rádio. Hoje não, hoje tem câmera de televisão. Aí eu ia entrando aqui, o cara perguntou assim, você não quer maquiar, Datena? Eu falei, mais feito que eu sou, não vou. Datena, vou pedir licença para você claro. E até seguir a sua orientação, muito mais Senão experiente. Você é uma referência, exatamente. Posso deixar o meu chefe falar? Porque, não pode, não, deve. Por favor, senão ele vai seguir a orientação sua e aí eu vou bater na sua porta. Vamos lá. Ramalho da Construção, muito obrigado. Agradeço por sempre seu tempo de a gente estar levando informação de alta qualidade, não só ao setor da construção, mas ao mundo que esse canal está aberto. Muito obrigado. Bom, Paulo, agradecer aí, você está mais uma vez aqui nos apresentando. Agradecer e parabenizar o Luiz José Datena por a coragem de ser candidato, não é fácil, né? Agora, eu não tenho dúvida se o trabalhador já achava que o Datena era a voz dele, aquele que ele não podia falar, que tinha sido assaltado, que estava sendo perseguido pelo patrão, que era mandado embora por justa causa. Você imagina agora o trabalhador por Datena deputado federal. Quer dizer, ele vai ter muito mais voz, vai ser muito mais forte, você vai estar muito bem servido. Saiba, Datena, que os trabalhadores da construção civil, quando falam em você, eles vão, né, aos ares, né? E por quê? Porque você fala na televisão e todo mundo vê o que ele às vezes fala na obra, mas ninguém escuta, né? É como às vezes você arrotar marimbondo aqui, né? Aliás, o Ulisses Guimarães fala muito disso, né? Ele fala, olha, isso é uma coisa que o povo tem medo, às vezes, é de gente na rua, porque arrotar marimbondo, e nessa época, estou com 77 anos, caminhando 78, então, né? Quase. Quase. Então, né, nessa época aí, a gente não podia falar muito. Até vezes, quando pensava, o cara prendia a gente só porque pensava, né? Imagina se falava. E hoje nós vivemos uma democracia. Então, acho que eu quero aproveitar aqui para parabenizar aqui o Márcio França e o Geraldo Alves, que convenceram o Datena a vir para o nosso partido. Foi muito importante. Eu não tenho dúvida, Datena, que você vai ser um deputado com mais de 1 milhão de votos, assim como não tenho dúvida que em Brasília você vai fazer a diferença, porque você é um cara que você não tem medo, você vai para cima, tem experiência, conhece o Brasil mais do que ninguém, conhece as pessoas pobres, e às vezes essa faz a diferença. Você nasceu na roça, eu também. Sertão da Paraíba era 3 dias de jegue quando tinha gente civilizada, né? Longe de João Pessoa? Longe de João Pessoa, onde eu nasci, dá 7 horas de viagem. Que é carro. É bem no sertãozão, divisa com Ceará e Pernambuco. Hoje eu conheci um monte de gente do sertão da Paraíba. Pois é. Aqui no mercado municipal. E tem muito. É um ponto turístico. É o pessoal do sertão da Paraíba. Eu esqueci o nome da cidade. É uma cidade pequenininha. Mas o pessoal estava ali. Gente boa. Paraíba é uma coisa maravilhosa. Né? Não, e é isso. Eu cheguei em São Paulo em 67, Datena, mas eu comecei a trabalhar na obra dia 2 de janeiro de 68, na Avenida São João, 601. Ali em frente àquela igreja do Lago do Paissandu. Sim. Como servente de obra. E de dia eu trabalhava como servente. Quantos nordestinos havia ali, junto com você? Na época, só os encarregados que era gringo. Mas não tinha nem paulista, o resto era tudo nordestino. Como hoje, você vai na obra conosco, você vai ver que 95% ainda então, são. Quando eu disse que o pessoal do Nordeste construiu São Paulo, eu falei a verdade. Sim. Você lembrou bem da música, que é o Nosso Hino, que é uma música de Zé Geraldo, mas muito cantada também por Luiz Gonzaga, né? Ei, Gonzagão, que saudade do Gonzagão, hein? Pois é, né? Mas isso é o que representa todos nós. Então, eu acho que, primeiro, eu fiquei muito feliz em você aceitar o convite, um debate aqui para bater um papo. E fiquei mais feliz ainda em você vir para o PSB, para o nosso partido. E fiquei mais feliz ainda porque o povo do Brasil vai ganhar com a voz do Datena no Congresso.
que muitos deputados vão para ali e nem usam a tribuna, né? Tem alguns que devem usar umas 2 vezes por ano, né? Se usar, né? E aí você lá com certeza vai arrumar encrenca para caramba, e aquilo são 503 deputados, se não tivesse, como se diz, se meter o pé na porta, ele não deixa entrar, né? Nós vamos arrumar juntos, eu lá e você aqui, com certeza. Você não tem a dúvida nenhuma. Vamos quebrar essas panelas que existem por aí. Aliás, eu não sei se você concorda comigo, mas o Congresso Brasileiro, as assembleias, até as assembleias municipais, e não só a Assembleia Legislativa de São Paulo, mas as câmaras municipais, não só de São Paulo, mas principalmente de São Paulo, do Brasil, precisam dar uma renovada de ares, né? O último governo foi muito opressivo e muito ruim para o trabalhador. Tenho a impressão que as propostas do nosso partido, com os partidos da aliança, vão dar ao trabalhador a dignidade que ele merece, e se não conseguir dar isso, vai chegar bem perto disso, porque a luta é grande, você sabe melhor do que eu. Não adianta o sujeito ficar prometendo o mundo e os fundos, porque a luta contra os poderosos, ela segue cada vez maior. Por isso que eu admiro um sujeito com a sua coragem e tentar pela terceira vez o parlamento, é isso? Isso. E só para lembrar, né, Paulo? O Ramalho está com 3 costelas quebradas. 3 costelas quebradas. Eu apresentei programa com costela quebrada, aquele miserável do Neto. Um dia me deu um Neto, jogador, apresentador. Ele me deu um mata-leão de brincadeira, eu desmaiei. Quando eu acordei, pensava que era infarto, de tanta dor. Fiquei com 6, 7 meses apresentando programa com uma dor terrível. Costela é uma dor terrível. O Ramalho está aqui, faz pouco tempo que ele quebrou a costela, o que, umas 2 semanas? Sexta-feira passada. Sexta-feira passada, 1 semana. E vai na obra e conversa com os peões com a costela quebrada. O cara precisa ser forte, precisa ser nordestino mesmo. Posso te Senão contar não um aguenta. segredo? Hein? Antes disso, ele estava no exterior e ele foi na escada, Eu já contei para ele, já. ligamento. E aí, quando ele voltou de viagem, ele foi fazer cirurgia, etc. E a gente esperando. No dia seguinte, ele estava aqui de muleta, etc. Com apoio. Trabalhou todos os dias. Mas o brasileiro nordestino e trabalhador e de construção civil é assim mesmo. Mas olha, Não se nega a trabalhar. Quando a gente nasce para servir, é o seu caso, Datena, né? A construção civil é um setor importante, 13% do PIB no geral, quando pega toda a cadeia produtiva, para cada um trabalhador na construção civil, nós temos 2,9 empregos indiretos, ou seja, nós temos aproximadamente não, temos 3.720.000 empregos diretos, mas quando soma a cadeia, nós passamos dos 13 milhões de trabalhadores. Infelizmente, o nosso trabalhador, o Paulo, é igual o João de Barro, ele faz a casinha, depois ele larga aí. O João de Barro larga para o Chupim ocupar. Não, nós fazemos uma casa para os ricos ocuparem. Para alguém morar. Alguém morar, e ainda, lembrando da música do Zé Geraldo, é aquela, você se passar na frente ali, os caras vão achar que... Zé Geraldo era um gênio, um gênio. Que você vai roubar, né? Ainda temos no Brasil 7 milhões de famílias que não têm casa para morar. Mas pior que isso, Datena, nós temos 48 milhões de famílias que moram em residência inadequada. A gente visitando essas periferias, casas sem banheiro, sem esgoto, sem nenhum... Cerca de 1 milhão de pessoas em São Paulo que moram em área de risco, que não tem para onde ir. É verdade. Então, eu acho que a política precisa, sim, de pessoas, às vezes, até que não seja tão mal acostumado, você acabou de falar. O governador de São Paulo, ele pega 68 deputados, põe debaixo do braço, aí, lógico, ele vai privatizar a Sabesp, o que ele quiser, porque ele tem a maioria. Se nós tivéssemos lá 48 deputados que não tivessem embaixo da asa do governador, não tinha privatizado a Sabesp, porque eu acho que isso não vai levar a lugar nenhum. Era uma empresa que dava lucro. Dava lucro. Eu não sou contra a privatização, não sei se você pensa dessa forma, mas tem que privatizar para desonerar o Estado de empresas que são ruins. Aí você desonera o Estado e isso tem que ser revertido ao trabalhador, que nem sempre é assim. O Estado de São Paulo é o Estado que mais contribui para a União, é o Estado mais rico da União, que mais contribui para a União, para o Brasil. Por que os servidores do Brasil, inclusive trabalhadores de obras públicas, são os mais mal pagos? Polícia, professor, gente da saúde. Por que esse dinheiro todo que arrecada São Paulo, e que agora está sendo mais arrecadado, com o Tarcísio vendendo o Estado? Nós tivemos recentemente uma greve de trem. Trem aqui, quando não para, pega fogo.
Para que você vai privatizar se o produto final é trabalhador esperando o trem e às vezes o trem não chega e se ele não chega no trabalho já tem outro para ocupar a posição dele. Então não só a Sabesp dá lucro ao Estado, dava lucro ao Estado, foi privatizada, piorou 200%. Então, tem bairro que não tem água, 3, 4 dias sem água, a conta de água sobe cada vez mais. Antes já do Tarcísio, da administração do Dória, veio para cá essa Enel, que de repente deixa 3, 4 dias bairros humildes sem água, o cara perde comida, perde remédio em casa. Então privatizar é uma coisa. Vender o Estado é outra completamente diferente. Acho que privatizar com as concessões da estrada é importante. Não tem estrada, né? Claro. Você tem estrada boa, você paga e se sente bem. Agora, privatizar para ficar pior do que está é uma coisa totalmente absurda. E o Brasil, infelizmente, ainda tem uma péssima distribuição de renda. Canalha. Não é péssimo, é canalha. Pois é. Pouca gente tem a maior parte do PIB brasileiro e a maioria é pobre. Pois é, pobre. E ainda você vê o nego reclamando, porque recebe Bolsa Família. Os empresários têm um subsídio por ano de R$1 trilhão. Agora, o que eles sonegam dá 4 trilhões de reais. Então, tem 5 trilhões de reais no Brasil, 4 é sonegado, né? 72% sonega. Você sabe e o que, outro é legal. Você sabe que foi feita uma pesquisa. A primeira pergunta que você faz para alguém, a resposta sai na ponta da língua. Né? O que leva mais dinheiro do Estado? O cara fala assim, o crime organizado, lavagem de dinheiro. Não é. É a sonegação fiscal. Sonegação fiscal tem um rumbo, como você já mostrou, através de número do Brasil. Primeiro que tem muita gente que sonega porque é picareta mesmo. E tem muita gente que não paga, às vezes, ou porque não pode pagar, não consegue pagar, porque o custo realmente é muito oneroso. No Brasil se cobra imposto pra caramba e se devolve quase nada de serviço à população. Se você pagasse, se você soubesse que o dinheiro que você está pagando fosse para aquele tijolinho daquela ponte, ou aquele hospital, ou aquela escola, você não sabe para onde vai o dinheiro. Tem muita gente que... Hoje os golpes do Brasil, golpes em INSS, em estatais, como é que o COAF não percebeu em 6 anos que aquele Vorcaro e bandidos como os que roubaram o INSS, como é que o COAF não percebeu que aquilo lá, aquele esquema desse Banco Master, era uma pirâmide? Como é que demorou tanto tempo? E no INSS, com gente corrompida, porque só gente de fora não faz isso, durante 6 anos, por alguns governos roubando o trabalhador brasileiro, fazendo empréstimo de gente que nunca teve acesso à internet, empréstimo consignado. Eu não consigo entender esse tipo de disparidade que tem no Brasil. E cada vez mais os golpes deixaram de ser de milhões, passaram para bilhões e agora é trilhão. Então, não dá para entender. Esse país aqui parece um balde cheio de furo. Você vai tacando água, vai saindo água por todo lado. Agora, eu também nunca vi a Polícia Federal trabalhar tanto como está trabalhando agora. Eu acho que o Andrei é um belo delegado e que o Lula está dando realmente espaço para que a polícia possa trabalhar. Não interessa se vai cortar na própria carne. Prova disso a questão do Jacques Wagner, que é um dos melhores amigos do Lula e que apareceu envolvido com o Banco Master, se afastou imediatamente. Olha que eu gosto do Jacques Wagner, mas é aquele detalhe, se você cometer um crime, pode ser seu amigo, seu filho dele, vai estar com 3 processos aí da Polícia Federal, que ele falou, o meu filho tem que se virar, o Lulinha, ele tem que se virar. Então, com essa transparência, eu acho que a gente não vai acabar com a corrupção, né, com a evasão fiscal, mas vai chegar perto disso. Tem que ter coragem, tem que ter um cara de experiência e coragem para isso. O presidente tem. O presidente é nordestino, cabra retado e tem capacidade disso. Me permite pegar uma... Só completando aqui, eu já te passo, mas, o Datena, é importante essa coisa do Lula, de dar liberdade à polícia para trabalhar, de não passar a mão na cabeça, não importa se é filho, se é amigo, de quem é. Porque eu acho que muitas coisas estão melhorando e espero que a partir do ano que vem melhore um pouco mais. Eu estou há mais de 40 anos denunciando uma corrupção enorme no setor da construção. O salário de um pedreiro, em média, é R$3.000. Só que ele trabalha na tarefa, recebe R$16.000. Ele recebe 3 no banco, pela holerita, e 13.000 ele recebe em espécie por fora. Então você veja aqui que mais de 70% ele recebe por fora. Quando ele recebe por fora,
o fundo de garantia, que tem quase R$ 1 trilhão lá, que é muito importante para financiar saneamento, principalmente moradia, você deixa de recolher 8%. Isso não entra na conta. Isso não entra na conta dos 8%. Assim como não entra por cento, aqui o trabalhador também tinha que recolher 11% da Previdência. Mas o patrão tinha que recolher 21% para ir para a Previdência. E sem ainda falar que nisso tudo você, trabalhador, perde aqui 13º, que não está nessa conta, ele perde férias, que não está nisso aqui, ele vai perder no aviso prévio e vai perder no montante para aposentadoria. Como é que você resolve isso? Pois é, eu acho que isso, na minha avaliação, é fácil para caramba resolver. Começou já, você vai movimentar dinheiro? Vai movimentar dinheiro. Se você movimentar R$ 1.000, alguém tem que pôr o CPF e o dedinho lá. Eu acho que quando a gente começar a acertar esse, cercar, o cara vai explicar onde é que ele arrumou dinheiro para pagar 16 mil por fora. Um ponto de sonegar. Eu espero que, se o Lula for reeleito, nós vamos trabalhar para ele ser reeleito, que você lá no Congresso, a gente possa trabalhar muito para fechar o ciclo. Nós precisamos pagar menos imposto, mas acabar com essa coisa da corrupção e sonegação de uma forma geral. Às vezes o próprio trabalhador é enganado. Olha, você recebe 3 mil por fora, recebe 3 mil por fora, 3 por dentro, e ele esquece que ele deixou de receber 13º, férias, aviso prévio, fundo de garantia e aposentadoria dele. Esquece, por isso que fica rico, né? Geralmente o cara que tem problema de memória fica rico, principalmente com dinheiro. Agora, o Paulo, o Ramalho falou uma coisa importante, isso aí é a ponta do iceberg, porque tem muito mais problema em construção civil que pode ser resolvido. Cada vez mais estão construindo edifícios impressionantes, cada vez mais a gente está ocupando áreas em São Paulo com prédios enormes, são mega construções, são construções enormes, e cada vez menos o trabalhador está sendo beneficiado. É uma conta que não fecha. Como é que você constrói mais, vende mais e o trabalhador ganha menos? Tá? Mesmo porque o nosso dinheiro está ficando cada vez mais fraco. O que ele ganha, do que sobra para ele, você pode tirar aí um juro enorme e não dá nem para comprar comida. Você acha que o Lula é o cara mais preparado para entender o trabalhador? Deve ser, porque o cara foi eleito 3 vezes presidente da República. Quem é eleito 3 vezes presidente da República tem que entender alguma coisa do pobre, do povo, né? Datena, eu acho que o Lula não só está mais preparado, como o Lula é um cara que dá valor ao trabalhador, ele reconhece os trabalhadores. Você conhece a CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que reúne aí as mais de 200 grandes empresas, 200 mil grandes empresas do Brasil. E tem o ENIC, que é o Encontro Nacional da Indústria da Construção. Eu sempre participei na mesa. Esse ano eu tinha marcado uma greve para o dia 20 e o ENIC foi dia 19. E não me chamaram nem no reservado, muito menos para a mesa. Estava todo mundo puto comigo. Mesmo assim, eu fiquei lá no auditório conversando com um empresário. Eu falei, quando formar a mesa, eu saio aqui, não tem por que ficar aqui. Mas aí chegou, em todo lugar tem um chato, falou, ô moço, né? Tá atrapalhando a visão, vê se eu acho um lugarzinho para sentar. E nem tinha muito, mas eu dei um jeito de arrumar. Quando eu estava passando, a Simone me viu e me deu um beijo e tal. Eu dei para ela e ela chegou no Lula e falou, Lula, presidente, não é possível que uma das maiores lideranças dos trabalhadores da construção civil não está aqui na mesa. A Simone Tebet? Simone Tebet, né? Que é maravilhosa. E o Lula chamou lá a turma dele, sei lá. Eu sentei, eu já sabia que a movimentação era movimento comigo, pelo que ela tinha cochichado lá, né? Eu vi que estava colocando a cadeira e os caras ficaram desesperados. Eles não sabiam bem quem era eu que estava lá, né? E vai para aqui, não é aquele. Depois eu falei, também não posso ficar aqui, né? Ele falou, não, pelo amor de Deus, que o senhor vai para a mesa. O Lula só falou do presidente e a autoridade estava na mesa, mas ninguém. E ele não só falou o nome, como vem aqui, Ramalho, para te dar um abraço aqui, trabalhador, né, que defende a moradia. Isso é legal para você, mas é muito mais para a classe que você representa. Porque o cara que você representa, como grande representante do trabalhador de obra civil aqui em São Paulo, esse cara se sente representado. Quando o presidente da República chama você, a grande liderança, para sentar ali, aliás, aconselho da nossa querida Simone Tebet, que eu espero que continue sendo uma grande parlamentar, como ela é, minha amiga, eu gosto muito dela. Né? O trabalhador se sentiu representado por você ali. Verdade. E o Lula é um cara que reconhece isso, acho bacana demais. Além desses problemas todos que você falou, qual outro problema vital que o trabalhador enfrenta e que pode ser resolvido por esse governo mesmo, que eu tenho certeza vai ser a continuidade do governo?
Não, nós ainda temos que investir muito, Datena, em alguns pontos. Aliás, o Sindicato da Construção Civil, ele já tem investido muito nisso, né? Mas uma delas nós precisamos trabalhar muito nesse controle da doença mental. Saúde mental tem levado os trabalhadores aos suicídios, acidentes, né? E até por conta dessa carga horária que eu te falei, trabalhar 16 horas por dia para ganhar 16 mil Isso é reais. escravidão, né? É uma escravidão. Então ele chega, Moderna, ele não tem família, chega em casa, ele não dá assistência para o filho, quem cuida talvez é a rua, a esposa às vezes tem que trabalhar. E trabalhar de uma forma que a gente possa investir muito em qualificação. Aqui, nós temos um menino aqui, que se conhece muito, 90 anos, vai fazer 91 anos, né? Ele já faz esse trabalho de saúde mental junto com a vereadora Adriana, que entrou aqui, já há 5 anos aqui, que é o Coronel Edson Ferrarino. Nossa. Deputado por 7 mandatos, Fantástico. comandante da rota, né? E há 5 anos atrás o coronel veio fazer uma visita aqui e falou: Ramalho, eu queria fazer alguma coisa, tem que ser uma vez por semana, né? Palestra em algum lugar, né? E aí mas eu não quero cobrar nada. Eu falei: o coronel, não existe almoço de graça nem na casa da sogra, né? Alguém tem que levar pelo menos a Coca-Cola. Vou montar um projeto, você vai fazer uma palestra uma vez por mês e os empresários vão pagar porque esse é benefício deles. Resumindo, ele faz palestra hoje de segunda a sexta, ganha R$ 3.650 por cada palestra e já está agendado até o ano que vem. Com que idade? 91 anos vai fazer. Que 90 maravilha, hein? 90 anos. Posso pegar uma carona na sua Pode, fala? claro. Porque senão da Atena começa a te entrevistar, eu vou perder meu emprego. Já percebi. Não, que a gente tá batendo papo. Tá. Eu vi que aqui o negócio é bater papo. É só você entrar no papo, né? Eu quero, Isso aí. Você pega 2 caras conversadores, você não vai no papo. eu quero aproveitar a presença de vocês dois. O Ramalho, espero que possa estar no Legislativo Estadual com a gente e você no Federal. E quero perguntar 2 coisas. Primeiro, a qualificação que o Datena levantou. Acho que é importante, até tinha um item aqui da pauta dizendo o seguinte: o trabalho ainda é o que dignifica o homem, né? As pessoas ainda pensam nisso, primeira coisa. Segunda coisa, você comentou aí sobre a questão do tarefeiro, o salário, etc. Nós estamos chegando agora numa reforma tributária pesada, né? E eu tive na semana passada, Mário, no setor empresarial da construção, e estava se discutindo essa questão da tributação. E eles afirmam o seguinte, que o teto deles é 4,5%. 4,5%. E aí nós temos um problema, porque o IVA e o CDS, alguma coisa assim, vai dar 28%. E já estão abrindo várias brechas, para o setor tal, para o setor I, para o setor... Então eu queria saber de vocês o seguinte, o Ramalho no Legislativo Estadual, você no Federal, se é possível ser discutido alguma coisa nesse sentido e equilibrar melhor isso, porque não é possível um setor pagar 4,5% e outro pagar 28%, né? Isso é completamente desproporcional. E se tiver mais equalizado, talvez não precise passar por isso, de pagar parte por dentro, parte por fora, e fica essa maluquice, né? E da questão da qualificação, porque aí nós temos a tecnologia chegando aí, você sabe muito bem disso, as coisas estão mudando muito, você falou do rádio, né? Hoje, para a gente fazer rádio, tem que se maquiar, né? Isso não existia. O impacto, primeiro, da reforma tributária e, segundo, se há alguma coisa efetivamente, o Legislativo Federal acho que é um pouco mais difícil chegar aqui na ponta, mas no estadual, que mude essa realidade da formação de mão de obra, porque o setor reclama que não tem mão de obra qualificada. Eu, Paulo, eu vou levantar a bola para o Datena fazer o gol. Então, por favor. Né? Queria que você fizesse o gol. Um detalhe, com toda essa colocação, você já viu um empresário que não é chorão? São bem poucos. A maioria chora. Chora demais. É muito mais beneficiado pelos números que você deu do que o trabalhador. E chora, e vai continuar chorando. Tem que haver uma forma de você começar a equilibrar as coisas. Porque a mão de obra é muito mais importante do que quem emprega. Não que o empregador não é importante, que o empresário não é importante, mas tem que ser uma coisa mais justa. Esse Congresso brasileiro vive na mão de lobistas de grandes conglomerados de construção, não só de construção, de tudo. É tudo na base do lobby. E o trabalhador é que se ferra. Congresso que se acovardou violentamente com essa redução da escala 6x1. Porque o que eu estou espantado aqui não é nem com a tributação, que o Ramalho vai falar, o que pode ser feito aqui em São Paulo. Já reparou que o Tarcísio quase não fala? Quando tem uma vitória, ele aparece. Agora, como já dizia o Kennedy, né? Pai de derrota você não vê ninguém, mas mãe de vitória aparece todo mundo.
Então, esse é o grande. O Tarcísio quase não fala, porque ele não tem nada o que falar quase. O que durante a administração do Tarcísio ele fez de bom para a construção civil aqui em São Paulo? Fala uma coisa que o Tarcísio colaborou. Quem sabe agora com a chegada do França, que com a sua experiência apoiando o Haddad, consiga dar um ganho ao trabalhador, mínimo que seja. Porque o que mais me espantou não foi nem a questão da tributação, foi a questão do suicídio que existe na categoria pelas pressões todas em cima do trabalhador, que quando vai lá botar a mão na massa, se não tiver uma atenção específica, até com o uso de maquinário, corre um risco desgraçado. Antigamente o risco era cair de um prédio ou coisa parecida. Hoje em dia você tem máquinas poderosas que uma falha pode matar várias pessoas numa obra. Então eu queria primeiro perguntar para o Ramalho o que melhorou com a administração do Tarcísio até agora, porque eu não vi nada para o trabalhador de construção civil. E outra coisa, o empresário tem que pagar de chorar, se precisar pagar mais tributo, aquilo que o Lula falou. Né? Até 5 mil ninguém paga imposto. Agora, quem é bilionário, quem tem grandes conglomerados, tem que pagar mais imposto. E não o contrário. Não o contrário. O Datena tem toda a razão. E eu sou empregado da mesma empresa, Datena, desde 2 de janeiro de 68, 58 anos, 7 meses e alguns dias, da mesma empresa. Eu lembro que nos anos 80, 87, que regulamento é 88, um dos meus patrões, 3 já morreram, né? Eles falavam assim: Ramalho, se passar a redução da jornada para 44 horas semanal, você vai procurar algum lugar para trabalhar. Vou fechar a empresa. Vou fechar a empresa. E eu tinha liberdade com eles, que começou como servente, chegou a quase diretor-geral da empresa, né? Falei: o senhor não vai não, porque o senhor não vai querer trabalhar de servente de obra para ganhar um salário mínimo, né? Depois passou e até eles morreram, infernizaram a vida, porque eu falei: ô patrão, quando é que o senhor fecha a empresa, né? Não é? Eu não fecha coisa nenhuma. Voltando na tributação, e o Datena vai ajudar isso muito como deputado federal, porque os empresários arrumaram brecha na lei, principalmente os grandes. Você está falando de 4,5%, consultor, eu vou evitar o nome, tem consultor aqui que paga 3,2% de imposto de renda ao ano. Como é que ele faz a manobrinha? É uma das maiores do mundo. O cara queria lá compra um grande time de futebol, né? E comanda o Brasil. Então ele tem lá a Lei Rouanet, um monte que abate aqui. Aí cria lá um negócio de associações que tem um monte de vantagens, né, para poder abater nisso aí, né? Aí cria um banco, né? Quase todos eles têm banco, até o de Macedo tem banco, né? Então eles criam um banco que você pega o dinheiro do cidadão aí, sei lá, menos de 1%, usa o dinheiro lá, coloca na Constituição Civil, ganha 65%, e quando você tira todas essas despesas aqui, o que vai de imposto de renda dessa empresa, em vez de 15%, que seria o ideal, né? Então vai 3,2%. E o coitadinho que não tem essa manobra toda, essa assistência, ele paga 28%, né? Mais o imposto de renda, que pode chegar até 15% do imposto de renda. Então, aquela história, você sabia que o caixa de mercado ele paga mais imposto que o dono do mercado? Verdade. É verdade. É mais ou menos isso. Então, essa coisa nós temos que mudar com política, mas aí nós precisamos muito da Atena, e você vai fazer isso com certeza. Já faz. No raio daí você desce o pau nisso tudo, o trabalhador gosta, o povo gosta. Eu acho que é muito simples. A fiscalização tem que aumentar, não dá brecha a esses disfarces que a gente está vendo aí, dá menos espaço para... porque parece que o cara é um benemérito. Ele está ajudando uma organização social que a gente nem sabe onde é que fica essa organização social. Ele tem isso abatido do imposto de renda. E o povo paga, né? E o povo é que se ferra. Ele está patrocinando um grande clube de futebol, quer dizer, as torcidas ficam emocionadas porque grandes construtoras estão financiando o time de futebol. Na verdade, ele está abatendo o imposto de renda dele. Tem um ministro da Fazenda muito bom que ficou no lugar do Haddad, que é o Durigan, um sujeito que participou, inclusive, da reunião do Lula com o presidente Trump, em que ele contou a história que o Trump perguntou para o Lula assim: mas como é que você, um pobre, um trabalhador e tal, conseguiu chegar à presidência da República? Ele falou assim: olha, o presidente, eu fui comer o meu primeiro pedaço de pão com 7 anos. Isso o Durigan contou o que aconteceu durante a reunião. Estou aqui querendo endeusar o Lula, não. O Lula tem defeitos como todos nós. É que os outros são muito piores do que ele. Ele ganha até por WO, principalmente com quem não tem experiência nenhuma. O Bolsonaro não tem o carisma do pai dele e tem todos os defeitos que o pai tinha. Esse é o grande detalhe.
Então, Lula é capaz de ganhar por WO. Agora, o Ministério da Fazenda e os órgãos de fiscalização têm que aumentar exatamente a fiscalização sobre os mais ricos desse país e sobre os grandes construtores, para diminuir a possibilidade dessas brechas da lei que lhe deem condição legal de você, vamos dizer assim, fazer institucional, legalizada, o que é, na verdade, uma evasão fiscal. É uma forma de você não pagar imposto de renda. O trabalhador, coitado, ele para pagar um advogado, ele não vai comer, entendeu? Esses caras têm bancas de advogados que conseguem essas brechas da lei, lobistas que moram lá em Brasília trabalhando o dia inteiro, quando não elegem deputados, senadores, para lutar por eles e fazerem o chamado lobby dentro do Congresso. Enquanto existir essa disparidade, se não houver fiscalização, cobrança justa e cadeia para quem estiver sonegando imposto de renda, quem vai pagar a conta são os trabalhadores desse país. Não tem como. É fiscalização e lei. Lei e cadeia para quem sonegar. Eu fiquei curioso com uma coisa. O Datena tem toda a razão. Eu tenho um amigo, até porque já advogou aqui no passado, né? Advogar mesmo, ele advoga muito pouco, mas o que ele consegue fazer de manobra, né? E vou falar publicamente que ele está na polícia aí, o Nelson William. O que esse cara consegue fazer de manobra nessas empresas é um absurdo, né? Por isso que ele tem garrafa de vinho de 120 mil reais, né? Ou um pouco mais, né? Nada roubado, nem nada. 120 conto a garrafa de vinho? 120 mil. Eu parei de beber, acho que foi por causa disso. Né? Eu não sabia que o vinho estava tão caro assim, não. Estava pensando em mais voltar, caro, mas vai insistir, né? Tem mais caro. Fala, Paulo. Não, eu queria perguntar é o seguinte. Primeiro, estou curioso para saber qual foi a reação do Trump quando o Lula falou: olha, realmente sou pobre, fui comer pão. Olha, com essa 7 foi anos. uma das maiores visualizações que eu tive na minha rede social, que eu não usava faz tempo. Eu voltei a usar agora por causa da política. Mas essa foi uma das maiores visualizações, acho que bateu mais de 1 milhão. Porque a reação de todos nós, eu fiquei emocionado. Eu sou um cara que eu tenho 52 anos de jornalismo. Quando o Durigan me contou, porque todo mundo já tinha entrevistado o Durigan. E a emissora estatal, ela fica por último, né, que é a Rádio Nacional, porque o cara não quer dizer que está beneficiando a emissora estatal. É sempre assim. Tem esse detalhe. E ele ia me dar entrevista depois que ele falou no Fantástico, falou para a Record, falou para Band, falou para todo mundo. Cheguei e falei: Durigan, antes da entrevista, ele é lá da minha região, menino, jovenzinho, 40 anos de idade, uma coisa assim, moleque de tudo, mas um gênio. E eu falei: Durigan, você foi uma das 8 pessoas que estiveram uma das maiores e mais importantes reuniões pela soberania do Brasil e pela soberania da América do Sul e da América Latina. Porque o Trump é um ditador que, se preciso, ele faz da América Latina e principalmente da América do Sul o seu quintal. Você vê que nós estamos rodeados de governos de extrema-direita aí, todos eles montados pela inteligência americana. E não duvido nem um pouco que o Trump vai se meter nessas eleições do Brasil. E o cara que votar a favor daquilo que o Trump quer está traindo o próprio país. Os caras estão entregando o país. Você vê que os caras foram incitar o Trump a tarifar o Brasil mais do que ele tarifou o mundo inteiro. Foi mais injusto para o filho do ex-presidente que foi lá. Disse que não, tem que tarifar. O Flávio é um puxa-saco também do Trump. O que ele faz com a política do Brasil é brincadeira. Nós estamos entregando o Brasil. Se cair na mão de um cara desse, nós estamos entregando o Brasil. E é isso que o Trump quer fazer o que o Marco Rubio, que é o principal secretário dele, um dos principais, já disse. A América do Sul é o nosso quintal. Quintal uma ova. O nosso povo é soberano, o nosso povo é um povo de lutas, guerras, batalhas. A história do Brasil não é essa história tão leve que conta, não. Muita gente perdeu a vida, principalmente durante a ditadura militar, para manter a soberania do Brasil. Inclusive com americanos se intrometendo aqui, porque o golpe que aconteceu, na realidade, aconteceu vinha com apoio armado de uma grande frota que voltou, porque de repente os militares conseguiram tomar o poder com mais tranquilidade do que previam, mas tinha uma frota americana já descendo a costa do Caribe para intervir se fosse necessário, entendeu? Nós estamos vivendo uma situação bem parecida agora. Nós não podemos entregar o Brasil de jeito nenhum, porque Milei, esses presidentes todos que estão sendo eleitos
com o apoio do Trump, e quando ele não apoia em eleição, ele aproveita e entra no Estado soberano, sequestra o seu presidente, que era um ditador, podia ser até um criminoso, que é o Maduro, mas ele tinha que ser julgado dentro do país dele, pelas leis da soberania no país. Ele simplesmente entrou na Venezuela, sequestrou o presidente, a mulher dele, matou gente que pouca gente comentou, né, e levou o cara para ser julgado nos Estados Unidos, que é o tal de Maduro, que eu não morro de amor por ele, acho até que ele devia ser julgado, mas por autoridades venezuelanas. E mais, por coincidência, o Trump quer que os Estados Unidos exerçam a democracia só em país que tem petróleo, né? Ele atacou a Venezuela, que era a segunda reserva de petróleo do mundo. Agora atacou o Irã, que é a terceira maior reserva de petróleo do mundo. Por coincidência, ele quer a democracia nos países onde tem petróleo ou terras raras. E o Brasil tem tudo, tem petróleo e terras raras, e acho que o Brasil precisa reforçar as suas defesas militares. Os comandantes militares concordam com isso, para defender pacificamente as nossas fronteiras. Nós não podemos ficar com as nossas forças armadas depauperadas, rodeadas de gente que é hostil a gente, que não fala a nossa língua, que é hostil a gente e que é operada por inteligência americana. Que vai existir interferência nessas eleições, eu não tenho dúvida nenhuma. Nós temos que derrotar os candidatos adversários, que são inimigos do país, e o Trump, principalmente o Trump. Porque se ele fosse democrata, primeiro que ele não é republicano, mas se ele pensasse em democracia, ele não teria apoiado aquela invasão terrível que eu transmiti ao vivo. Eu disse até, não pensei que em vida eu fosse transmitir isso aqui, aquela invasão armada ao Capitólio, que é o Congresso americano. Então, esse cara é um ditador que está querendo tomar conta não só da América do Sul, da América Latina, mas principalmente do Brasil, que é o país mais rico do mundo. É contra isso que nós temos que lutar. Vou pegar uma carona e pedir para o Ramalho. O Ramalho certamente ele tem um número. Primeiro você falou da questão da tributação, os empresários e tal, e o Ramalho falou de 1 trilhão e pouco de subsídio para o agro. Legal. Né? Eu queria que você falasse quanto custa a Bolsa Família, que eu tenho certeza que você tem esse número, e queria ainda também pegar a carona no Datena, e também você faz a colocação, depois volta para o Datena, que é isso, aonde tem petróleo, chama guerra, porque os caras querem o petróleo. E aí a pergunta é, e quem tem terra rara? Porque nós vamos discutir agora a construção de chip, etc., de metais nobres, isso é etc. muito simples, eu vou só me antecipar na questão das terras raras, ao Ramalho, que eu estive discutindo isso, inclusive com o ministro Durigan e vários ministros da República, com senadores e tal, no programa que eu tinha na Rádio Nacional e na TV Brasil. É muito simples, o Brasil é a segunda maior reserva de terras raras do mundo. Primeiro é a China, depois o Brasil. É muito simples. Nada contra você ser parceiro de americano. Apesar de que ser parceiro de americano, a nossa balança comercial é negativa desde há muito tempo. Por isso que é injusta essa tarifa ainda maior em cima do Brasil do que outros países do mundo. É injusta para o mundo inteiro, mas principalmente para o Brasil. Parceria é uma coisa. Você ser parceiro ou da China ou dos Estados Unidos, que tem tecnologia para a exploração dessas terras raras, tudo bem, mas você não pode fazer vender a única mina de terras raras do Brasil, como Goiás fez, para os Estados Unidos. Não pode. Você tem que fazer com que os americanos participem com a sua tecnologia aqui dentro. Se não forem americanos, seriam os chineses, ou quem tiver tecnologia para isso. A China achou uma maior reserva de ouro do mundo a 3.000 metros de profundidade. Nós não temos tecnologia para isso. Se o americano quiser vir aqui explorar as nossas terras raras, que ele faça o refino das terras raras com indústria aqui no Brasil, dando emprego para brasileiros, sob nossa gestão e parceria. Não é verdade? Lógico. Agora não que leve para lá, como a gente faz com o petróleo, pô. A gente vende o petróleo a preço de banana, importa não é só combustível, não, mas derivados de petróleo é um preço enorme, absurdo. Sendo que a Petrobras, se investisse mais em pelo menos 14 refinarias depauperadas que tem aqui, pô, a Petrobras teria um lucro muito maior do que tem e daria emprego para quem? Para brasileiro. Pode explorar nossas terras raras, mas desde que dê emprego ao trabalhador brasileiro. Verdade.
Não, você falou do Bolsa Família. O Bolsa Família nós gastamos por ano, no ano passado gastamos 158,8 bilhões com essa esmola dos R$ 600. 10% do subsídio ao setor. 15% do subsídio. 15%. Né? E os 158,8 bilhões do Bolsa Família, o dinheiro fica aqui, ele circula aqui. O cara vai comprar arroz, feijão, comprar remédio, um monte de outra coisa. Agora, os subsídios das grandes empresas, o dinheiro não fica aqui. Ela vai lá para os Estados Unidos, ela vai para a China, ela vai para a França, vai para outros lugares. Além deles reclamarem, que você conversa com o empresário, a primeira coisa, e agora que nós vivemos um apagão da mão de obra, que falta mão de obra em todo o setor, construção civil, nós formamos aqui 10 turmas todo mês, não damos conta, que o empresário que devia fazer isso, formar ele lá nos canteiros de obra. Infelizmente, quando você chega nessa hora de falar que só tem apagão de mão de obra por causa da esmola do Bolsa Família. E completando isso aí, nós vamos ter agora, dia 2 de setembro, eles criaram aí, até num fórum que nós participamos, Sei. a trilha da nomenclatura. Acho que você participou também lá, né? Não, mas você me falou essa história da trilha. E eles me chamaram dia 2 lá na Fiesp, eu já quebrei o pau com o Paulo Scaff sobre isso, e se eu for dia 2, vou quebrar de novo. Porque é muito bonito mudar a nomenclatura que vai valorizar o trabalhador. O trabalhador não se chama mais pedreiro, é construtor, né? E eu disse para o Paulo, eu falei, Paulo, o trabalhador quer saber quanto ele leva para casa, não quer saber se você chama ele de peão, de branquelo, de isso ou daquilo. Quer dizer, mudar a nomenclatura sem salário não adianta nada. E se vocês querem resolver o problema do apagão da mão de obra, pague um salário que o pessoal vão. Senão o cara, em vez de ganhar 2, 3 mil reais, ele vai trabalhar no aplicativo com a moto ou num carro lá, ele leva muita vantagem com isso. Mas ele vai para lá e a gente fica sem essa coisa do apagão de mão de obra. E por último, o Brasil, da Atena, Paulo, infelizmente é um Brasil que nós ficamos 300 anos aqui sobrevivendo pela comida, né? Depois dos escravos. E o resto da comida, tanto é que virou feijoada, dobradinha, sei lá o quê, né? De um monte de comida. E quando a princesa Isabel criou a Lei Áurea, libertou os escravos. Não deu dinheiro, não deu terra. Quer dizer, eles não tinham pão de ir, eles continuaram mais ceando como escravo ali. A única coisa é que não podia mais vender eles, né? Mas ele continuou sendo escravo disso. E depois 400 anos de escravidão, foi o penúltimo país a acabar com a escravidão. O último foi Macau, que era uma possessão portuguesa também. Mas só paramos com a escravidão foi por causa da lei da princesa Isabel, não foi porque os ingleses ameaçaram parar a frota, que era a Armada Real mais poderosa da época, lá na Baía da Guanabara. Aí a princesa assinou a lei, sem tirar os méritos dela. Mas o Ramalho matou a charada. A maioria do trabalhador brasileiro ainda é mão de obra escrava. Mão de obra escrava, né? Não do jeito que os americanos querem essa nomenclatura para alguns produtos nossos, que são produzidos dentro da lei, eles só querem tributar, classificar como mão de obra escrava para colocar mais taxa em cima, ou então impedir que outros países comprem da gente. Eu nunca vi uma democracia que a gente se orgulhava de ter nas Américas, que é a democracia americana, tão deturpada e tão ditatorial como essa democracia do Trump. Eu nunca vi. E se depender dele, nós brasileiros, nós sul-americanos e pertencentes à América Latina, vamos continuar a mão de obra escrava deles mesmo porque eles têm poderio militar. Então, o Lula negocia isso com capacidade, repito, o Serra me definiu o Lula de uma certa forma. O Serra, um cara que eu sempre respeitei muito, o senador Serra, dizia o seguinte: o Lula é um cara que não entende nada de foguete. Você bota o Lula para conversar com os caras da NASA, em 30 segundos ele sai de lá explicando o foguete para os caras da NASA. Então, o Lula fez bem. Ele está sendo duro, mas tem uma linha que você não pode passar. Senão o cara para um porta-aviões aqui e acabou. Não precisa mais do que um porta-aviões daquele lá, porque nós não temos bala para 30 segundos de guerra. Verdade. Então tem que ser negociado, mas o mundo inteiro está de olho do Trump, porque o que ele está fazendo com o mundo, e principalmente com nós brasileiros e sul-americanos, é uma coisa execrável e que a gente não pode permitir. Infelizmente, os Estados Unidos... Para quem é americano, tem cidadania americana, você tem contrato de trabalho. Quem não é, você trabalha por hora trabalhada.
E o cara olha no relógio, a hora que você pega no celular, ele desconta. Quando você vai no banheiro, ele desconta, né? Tinha um coronel do exército aposentado, ele queria ficar 6 meses nos Estados Unidos. Eu arrumei, fui lá, nós temos um amigo lá, o Bill, né? Ele voltou horrorizado. Falou, mas é brincadeira. Eu morava no alojamento, olha, sou coronel do exército, né, brasileiro, né? E os caras, se eu fosse atender o celular, eu chegava no final lá, os caras falavam, você ficou 5 minutos atendendo o celular, descontava aqui. Você ficou 5 minutos no banheiro, né? Aquilo é uma mão de obra, e não tem para quem reclamar, porque a maioria daquele pessoal, eles são latinos e estão lá irregular. E o cara ainda ameaça, fala assim, olha, se você não está contente, vai procurar reclamar. Ele vai preso, vem para cá, como é que faz? Então tem a maior exploração de mão de obra perversa no mundo com o americano. Americano mesmo, você não vê americano em obra lá, você não vê americano em boteco, você não vê americano atendendo um manobrista, né? É tudo latino, mas a maioria, infelizmente, tudo informal. E a gente acaba vendo assim, o Brasil também não é fácil, tem 42 milhões de pessoas que vivem de salário mínimo, né? Você sobrevive, sobreexiste, né? Nem sobrevive, você sobreexiste. E essa distribuição de renda precisava acontecer. O Datena sabe mais do que ninguém. Se você pegar os 5 maiores empresários do Brasil, cabe na sua mão, 5. Eles são donos de mais de 50% de toda a riqueza brasileira. Você pega 100 mil pessoas, né? Soma toda a renda de 100 mil pessoas, 5 caras têm todo esse dinheiro na mão. E estão acima do bem e do mal, da lei do bem e do mal. Para eles tanto faz matar, como o cara vai morrer, para eles não pode ficar doente, é uma coisa absurda. Olha, você veja esse caso desse Vorcaro. O cara ofereceu 60 bilhões para fazer uma delação premiada. 60 bilhões. E esse cara tinha no bolso político, esse cara tinha no bolso grandes empresários, que se ele faz uma delação premiada, Deus me livre e guarde. Quase o preço de um jantar sofisticado. Eu achei gozado que ele tinha um matador, né, chamado Sicário. É. Sicário é um nome que você denomina para os matadores dos cartéis mexicanos. Tem até um filme muito famoso, do Benício Del Toro, sobre o Sicário. Sicário é um matador que você olha para ele no filme, você já morre. Ele mata todo mundo. Agora, quando prenderam o Vorcaro, prenderam o sicário dele. Eu nunca vi, eu até disse isso num comentário que eu fiz, eu nunca vi um sicário morrer no começo do filme. Primeiro ele mata todo mundo, depois ele morre. Aí apareceu o cara morto dentro da Polícia Federal. Falei, mas é a primeira vez que eu vejo o matador morto no começo. Foi um recado, claro, o tal de Vorcaro calar a boca, porque senão a casa caía. Esse cara teve muita gente na mão. E olha, eu tenho o maior respeito pelos empresários brasileiros, tenho o maior respeito por quem dá emprego, tenho o maior respeito. Mas eu começo a ficar muito preocupado com essa infiltração de negócios do PCC, de dinheiro sujo do crime organizado, em grandes empresas, inclusive. Que a maioria desses empresários que não sabia. Inclusive no setor de construção. O setor de construção é onde eu ia chegar, viu, Paulo? Eu queria que você já deve ter falado com o Ramalho sobre isso. Eu queria saber até que ponto, porque o PCC hoje em dia, dificilmente você vê troca de tiros de fuzil, como tinha nesse novo cangaço, os caras invadirem cidades e tal. Para quê? Se hoje os golpes virtuais, os golpes do sistema financeiro, rendem muito mais e o cara, se não der a formação de quadrilha, vai nem para cadeia, vai porque dá estelionato, não precisa nem trocar tiro com a polícia. Não corre risco de morte, não corre risco de pena em sistema diferenciado, então o que ele vai fazer? Entrar na Faria Lima, e tem feito isso. Até que ponto o setor de construção civil parece ter sido invadido também pelo PCC, com quase tudo nesse país aqui. O Datena, aquela coisa que nós falamos lá no começo, que o governo precisa chegar lá. Com o PCC é mais difícil. Por quê? Vamos imaginar, e olha, eu entendo um pouco construção civil, né? Quase 60 anos fazendo isso. Eu conheço os dois Só um pouquinho. Só um pouquinho, né? Aí você tem um terreno, o valor do terreno deveria ser 20 milhões de reais. O valor não, o valor é 20 milhões. O que faz essa turma do PCC? Eles colocam 18 milhões em espécie e 2 milhões como laranja por dentro para estar aqui. Você faz a obra, também a maioria do material é comprado também em espécie. Quando você vende aquilo, você esquenta o dinheiro fica transformado. Agora, no fim, todo mundo se ferra com essa coisa toda, porque o cara que vendeu lá,
e recebeu 18 milhões em dinheiro, ele não sei o que ele vai fazer com o dinheiro. E se o PCC souber, vai lá e ainda assalta, manda assaltar, né? Ele não vai ter muito o que fazer em cima disso. Isso na Constituição é o que mais existe. Hoje, um pouco menos, sim, vai apertar um pouco Aquele mais. cara, aquele Vinícius que morreu no aeroporto. Mas no aeroporto, foi assassinado, era aqui da Zona Leste, né? De uma empresa que só faz isso, faz grandes obras. Eles atendem o sindicato muito bem, até porque não querem crer com o sindicato, né? Sindicato tem tapete vermelho lá, que a gente pede, eles dão, né? Manda fazer banheiro de tudo quanto é lado, mas é um dos maiores corrupção no setor de construção civil. Uma coisa que pouca gente falou, depois que você terminar, eu tenho uma curiosidade. Então, eu queria te falar... Termina que eu tenho uma curiosidade. Nós temos essa coisa do HIS, né? O HIS, que é Habitação de Interesse Social. Quer dizer, quantos empresários não estão sendo indiciados aí? E ainda fica reclamando da Câmara, desse monte de coisa. Mas pode continuar. Deixa só ele complementar, vou te pedir desculpa, Datena. Só queria também, depois você pode falar também, eu queria que vocês falassem também sobre a contaminação do setor público judiciário por membros do PCC, que é grave. Inclusive eu tenho... Não é grave, é a pior coisa do Brasil. Pois é, eu tenho... É a pior coisa do Brasil, isso afeta inclusive a governabilidade do país. Exatamente. E é pesado, né? Porque minha filha estuda, o Ramalho sabe disso direito. É pesado, você vê que tem operação todo dia. E não acaba. Operação todo dia e só continua se multiplicando e chegando a resultados que você fica assustado. Bilhão, trilhão, é isso aí. Isso aí está corrompendo o país, está acabando com toda o país. Estrutura pública, não, privada. Isso não é terrorismo, não. Isso é organização mafiosa. As máfias do PCC, do Comando Vermelho, e tem mais outras 84 organizações criminosas no Brasil, menores, mas que operam da mesma forma. O buraco é mais embaixo, mas continuam lesando o Estado. Então, você não sabe mais onde é que não tem o PCC. Onde é que não tem infiltração do crime organizado? Você não sabe mais. Tem político eleito com dinheiro de crime organizado. Estão financiando faculdade para jovens, para o cara, em grandes faculdades, para o cara estudar para disputar para cargos de delegados, cargos do Ministério Público e daí por diante. Você não sabe mais onde é que o PCC está infiltrado. Faria Lima. Você não sabe mais onde tem dinheiro do PCC e onde não tem dinheiro do crime organizado. E não adianta você sair dando tiro e matando os caras, porque não é assim que funciona. Se você não rastrear o dinheiro lavado dessa forma que o Ramalho disse para você, se você não tiver cruzamento de dados, não adianta ser só polícia atrás disso, não, o Ministério Público. Você tem que ter, principalmente, Receita Federal, Ministério da Fazenda, cruzando dados de uma forma conjunta e mais, não como o Trump quer, taxando organizações de terroristas, porque se você taxar como taxou o PCC e o Comando Vermelho, você vai dar oportunidade que, com lei americana, você possa fazer uma intervenção, como fizeram na Venezuela, aqui no Brasil. Se hoje com organização terrorista, PCC e Comando Vermelho, os americanos que têm, acho que 27 mil homens estacionados aqui no Paraguai, tem mais quantos mil homens na Venezuela? Mais em Porto Rico, que eles abriram base de novo, mais navios e tal. Se eles quiserem invadir qualquer parte do Brasil hoje, nesse minuto que nós estamos conversando, para uma ação militar, eles vão invadir. E não vão pedir licença para ninguém, porque isso é aprovado pelo Congresso americano. Essa transformação do PCC e do Comando Vermelho em organizações terroristas já é base de uma grande... de uma grande teoria que parecia da conspiração e não é mais. Demonstração. Se eles não conseguirem botar um presidente aqui dentro, eu não tenho dúvida que eles vão usar a força contra o Brasil, porque o Brasil é o país mais rico do mundo. Esse é o grande detalhe. E para combater a organização criminosa, não adianta ficar batendo no peito, tem que matar, não adianta. Se você não rastrear o dinheiro lavado dessa e de outras mil formas que o Ramalho colocou, você está perdendo o jogo. Você só consegue melhorar o combate ao crime organizado, que não vai acabar. Os americanos tentam acabar com os cartéis mexicanos há quanto tempo? Não é verdade? E outra coisa, foi dito nessa reunião do Trump com o Lula, perguntaram para ele, o senhor sabe de onde vem a maioria das armas que abastece o PCC? Perguntaram para ele, falou, do Paraguai? Ele falou, não, dos Estados Unidos.
Você sabe de onde vem a maioria das drogas sintéticas que estão matando gente no Brasil? Fentanil ou coisa parecida? Estados Unidos. Não, dos Estados Unidos. Ele ficou meio espantado com aquelas informações que nem ele sabia. Isso me disse o ministro que teve com o Lula nessa reunião, que foi uma reunião sigilosa, mas que vaza. Então, nós estamos diante de uma ameaça realmente muito grande. Você não vê quase ação de tiroteio de PCC com polícia. O negócio deles é tá entrar na política, tá entrar no transporte público, entrar na economia. Agora, eu não sei como é que nós demoramos tanto tempo para descobrir isso. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer o Cidade Alerta lá na Record há 30 anos atrás, que eu disse que, olha, esses caras vão se organizar e vão fazer organizações mafiosas aqui no Brasil. Isso não tinha PCC, não tinha nada disso. Esses caras estão se organizando porque eu tinha informações, né, de policiais que me passavam e tal. E, de repente, amigo, os caras botavam lá o Mundo Cão de Datena, Datena sensacionalista. Eu queria perguntar para esses imbecis quem é que tinha razão. Aliás, nem o imbecil aqui tinha razão. Porque eu imaginava que eles fossem formar organizações mesmo, mas não no tamanho que eles formaram. Não é uma máfia hoje internacional. está quase que recuperado. Máfia internacional. Se começar hoje, a máfia internacional que mais cresce do mundo, é o PCC. Se não começar hoje o combate a isso, o negócio, eu repito, não é sair dando tiro adoidado que você pode matar civis, como aconteceu naquela operação lá do Rio de Janeiro. Mataram 121 pessoas, no outro dia o Comando Vermelho estava ocupando a mesma região. Isso me disse lá o cara que deu origem ao Capitão Nascimento, um cara de direita. Né? Falou, Datena, não adianta você matar 120 pessoas, você tem que prender os líderes e ocupar o território. Se você não ocupar o território, eles voltam. Então não é na bala que você resolve. Claro que se houver uma situação em que a polícia é agredida com um tiro de bandido, você tem que devolver com um tiro de bandido. Tem polícia para isso, tem arma para isso. Mas essa não é a ação mais inteligente. A ação mais inteligente é usar a inteligência, é usar o rastreamento do dinheiro lavado para você combater o crime. Senão, cada vez mais os caras vão continuar crescendo e vão continuar chamando policiais de assassinos e coisa parecida, e expondo, inclusive, o nosso sistema de segurança pública. É o mais perfeito? Não. Mas tem policial corrupto? Claro que tem. Mas a grande... Onde é que não tem corrupto no Brasil? Fala que organização que não tem corrupto no Brasil. Agora, a maioria dos nossos policiais é a maioria de heróis, que trabalha ganhando um salário assim, é que nem gente da construção civil, morrendo, levando tiro e sendo taxado como bandido. Esse é o grande detalhe. Então tem que usar inteligência e lei. Se não tiver inteligência e lei, porque também não adianta nada. Você fazer PEC do combate ao crime organizado, PL do combate ao crime organizado, se você não transformar essas leis em realidade. Tem que botar para valer. Tem um tema aqui que me incomoda bastante, eu converso bastante com o Ramalho, eu participo de alguns eventos com o Ramalho e eu faço essa colocação, que eu coloco a violência como resultado de alguns aspectos que está passando a sociedade. E aí eu começo naquele discurso que é a pandemia que a gente achava que ia ser, olha, isso aqui vai evoluir o ser. E hoje a minha percepção é o contrário. Ninguém nem lembra mais da pandemia. Evoluiu. Né? Então nós temos alguns problemas que é violência contra a mulher não para de crescer absurdamente. Principalmente no estado de São Paulo. Existe um estudo sociológico, antropográfico, sei lá o que fala do perfil do homem que está levando esse aumento da violência. Mas tem um aspecto que me chama a atenção, Ramalho, e aí é no mundo do trabalho, né, que tem acontecido. Uma grande instituição financeira, cerca de um mês atrás, foi condenada por causa de um processo de saúde mental, teve uma ação contra o banco e o banco perdeu. E foi uma ação cara, 1 milhão. E agora teve recentemente, vocês devem ter visto, a questão, isso aí pode falar porque saiu agora, que foi na Bombril, que o cara entrou lá e matou um trabalhador. Entrou lá com uma faca, matou 3 caras. Né? Porque estavam tirando sarro dele e tal. Mas para mim isso demonstra claramente o que o nosso colega Ferrarini tem discutido dentro das empresas, que é a saúde mental. E eu acho que a sociedade está passando um momento muito delicado. E aí eu quero perguntar ao Ramalho e depois ao Datena, você
se Deus quiser, no estadual e o da Atena no federal. O que nós temos que fazer para pôr essa régua para baixo? Seja na violência contra a mulher, seja na violência entre pessoas, no trânsito. Você sabe disso, Atena? A Maia também sabe, vê o trânsito por aí. É violência em todo lugar. O cara não tem educação, as pessoas não têm educação, e tem piorado isso, no meu entendimento. Então eu gostaria de ouvi-los, como futuros deputados, como que vocês veem isso, essa questão da saúde mental e quais são os caminhos para a gente baixar essa régua? Olha, Paulo, o Datena vai fazer isso com mais segurança. Eu acho que nós precisamos investir em saúde pública, governo de estado, governo municipal, governo federal. O Datena falou da polícia. Nós aqui da Atena, em média, nós temos de 30 a 40 delegacias ou postos de polícia que nós reformamos permanentemente. Esse dia nós fizemos uma delegacia em Diadema, foi gastar 700 mil, não com o dinheiro do sindicato, mas com o dinheiro, vou lá falar com o empresário, fizemos, colocamos um elevador, né? E outra, tinha lá um posto de saúde que ia até desativar o comandante, não tinha banheiro para os policiais ficarem, não tinha papel higiênico, eles iam desativar, nós estamos lá reformando, 400 mil reais, né? E na maioria das delegacias, se você for lá, não tem papel higiênico. Nem sei se bombear não tem nem para fazer processo, nem bem que é computadorizado, você coloca aí. Então o governo precisa pensar nisso, eu acho que, e se eu me tornar parlamentar aqui, eu vou criar uma lei por isso, para ter uma verba de manutenção dos prédios e dos próprios pessoas que estão lá. Não tem condições, um policial, ele tem que pedir para ir na rua, porque o lugar onde ele fica é um lugar insalubre. Tem que se sentir digno, né? Sentir digno. E isso é coisa do Estado. Quer dizer, os caras gastam tanto dinheiro e, lamentavelmente, vão para esse lado. Mas, passando a bola para o Datena, essa coisa da saúde mental, nós criamos a NR agora desde o dia 26 de maio, que existe, é lei, NR1, né? Mas nós aqui já aplicamos há 5 anos atrás. E tem dado resultado. Nós temos várias clínicas aqui que a gente ajuda, Datena. Eu sou o cara que não faço nada, mas eu saco todo mundo, encho saco para todo mundo, vou brigar, né? Nós temos uma clínica de recuperação do Dogrado, CT, 120 pessoas. Né? É o Pedrinho Atevaldo que toma conta. Já recuperamos mais de 5 mil pessoas. E pelo menos 1.000 dessas são operadas da construção civil e bom operadas. Então, nós estamos conseguindo recuperar e acompanhar permanentemente, porque o dependente de droga é permanente. Você deu uma folguinha, ele vai para lá. E temos outra, que é o ESA também, pode o pessoal entrar também aí no Instagram, na rede social, né? São crianças que auto se mutilam, né? E eu fui ver de perto, desde que comecei a ajudar lá, uma hoje é até psicóloga, está lá, ela foi estuprada pelo pai até aos 9 anos. Depois, aos 9 anos, ela contou para a mãe contou para a comunidade, foram lá, mataram o pai dela na vista deles todos. E ela até hoje, às vezes ela tem recaída, porque ela disse que se não tivesse contado para a mãe, o pai... Ainda se sente culpado. O pai estaria vivo. O marido dela, estão casados, só falta casar na igreja e eu sou o padrinho. A Adriana, que ela teve aqui, é a madrinha, né? Que a Adriana cuida mais lá. Eu só ajudo e pedir o chapéu. Aqui tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Ele se cortava, tentou suicídio várias vezes. Eu nunca perguntei a nenhum deles o que eles fazem, o porquê, mas a gente, quando vai lá, espontaneamente eles vão contando, né? E eu fico feliz, porque a gente vai aprendendo também, né? Então ele falou, olha, por que eu me tentava suicídio? Porque eu via o meu pai e minha mãe lá no quarto brigando e eu no outro, dizendo assim, se não fosse a desgraça desse filho, eu te mandava não sei para onde. A mesma coisa, se não fosse ele falou, acho que uma forma de eu deixar eles felizes é se matando, né? Isso é uma coisa que deveria ser responsabilidade do Estado, e não da gente estar aí, tudo bem, eu bato na mão do empresário, de um amigo, felizmente nunca ninguém... Negou. Não, nunca negou. Eu fui há 2 semanas atrás, lá na CT, encontrei lá várias pessoas, uma delas um advogado, que eu não lembrava mais dele, a gente não lembra mesmo, mas tinha sido advogado aqui, advogado criminalista, doutor Boris. Ele falou, Ramalho, você me conhece? Não, eu fui advogado e tal. Já estou aqui 1 ano e 3 meses. E aí eu falei, olha, recupera que depois eu vou na OAB para a gente recuperar a sua OAB. Primeiro, você tem que estar... Mas ele falou, olha, que tal esse espaço que vocês têm aí de fazer um campinho para a gente jogar bola, né? Falei, não, uma boa ideia. Peguei o celular, liguei para o empresário, Sidney, da Torneiro Ferrari, e falei, ô Sidney, tem um negócio assim assado que você já ajudou na construção de mais de 60 coisas aí.
Agora eu estava me pedindo um campinho aqui. Tem algum jeito de você fazer isso aqui? Pô, Ramalho, estou assumindo, vou fazer uma quadra fechada, com grama sintética. Uma vez por mês eu quero ir aí, vou dar bola, camiseta. E aonde eu tenho ajudado com essas quadras, nós vamos colocar esse pessoal para jogar, para uns conhecer o outro. Ou seja, tem um empresário péssimo, que não está nem aí, mas tem empresários também que ajudam. Gente boa. Agora nós precisamos ter a iniciativa de mostrar para o cara, de avisar o cara. Aqui da Atena eu falo que, apesar de estar licenciado, eu sou um cara que não faço nada, mas eu infernizo. Eu sou pior do que o Serra, inconveniente. Eu ligo de madrugada pro cara, deixo mensagem, né? Eu sou cara só para encher o saco das pessoas. Porque se você não fizer isso, agora você tem um governador que não dá nem assistência. Tem um pessoal que trabalha comigo aqui, tem uns 15 polícias trabalhando comigo, fazendo bico, né? O policial fala, a viatura quebra, eu tenho que pedir, pelo amor de Deus, o cara da oficina lá para consertar. Não tem oficina para eu levar. Ou eu tenho que pagar. Bota no bolso para consertar a viatura. Pois é, o cara falou isso aí. Então, eu acho que nós precisamos, espero que o Haddad seja governador, para a gente ter mais essa liberdade de ir lá falar com ele. Porque, às vezes, só um pontinho, o governador não tem iniciativa, não, mas o Tarcísio, nem casa aqui tem, né? Eu acho que a única casa dele aqui é o Palácio. Mas é mesmo. Né? Se ele perder as eleições aqui, não sei se ele tem casa em Brasília, no Rio, em outro lugar, ele vai ter que se mudar para lá. Ou comprar uma casa depois que perder as eleições. Mas, infelizmente, foi eleito aí no vácuo do Bolsonaro. Como tantos foram eleitos, o Dória foi um desses, o Bolsonaro, que se elegeu no vácuo disso aí. E eu, para encerrar, eu fui um dos caras que eu fiquei com o André Matarazzo, que eu era vice-presidente do partido, e contra Geraldo, contra todo mundo. Fui lá e falei, doutor Geraldo, o senhor sabe que eu aprendi com meu pai que palavra dada é flecha lançada. Se tinha 5 candidatos e eu fiz uma opção por André Matarazzo, eu vou até o final com ele, perco, nós vamos perder, no outro dia eu estou na campanha do Dória, porque ele tem um padrinho forte, né? Mas no primeiro dia de campanha do Dória foi na obra nossa. Ele foi lá fazer comigo e eu fui, estava lá o Aécio Neves, Serra, todo mundo estava junto, né? Mas o Dória foi no lugar e chamou dirigente sindical de vagabundo. Todo lugar tem, acabou de falar, tem na polícia, tem dirigente sindical também. Dirigente tudo vagabundo, né? 1º de maio, lá todo mundo descendo pau no Dória. Eu não desci pau coisa nenhuma, eu falei a verdade. Eu falei, olha, o prefeito Dória deveria estar aqui pedindo desculpa, porque quando ele foi candidato, o primeiro dia de campanha dele foi na minha obra. Segundo, eu levei mais de 40 sindicatos para apoiar ele. Aí, lógico, a imprensa sabe como que é, né? Os outros tudo desceram o pau. Eu falei 3 frases, apareceu na primeira capa. Deputado do PSDB desce o pau no prefeito e fala que ele deveria vir publicamente e pedir desculpa por ter chamado o dirigente sindical de vagabundo. Imagina, que no outro dia ele estava ligando para o Geraldo. O Geraldo você conhece, cara. Falou, prefeito, o Ramalho não é disso, conheço o Ramalho há 40 anos. Mas eu vi a matéria. Será que às vezes quando a gente fala o que não deve, não escuta o que não quer? Aí foi falar com o Capês, que era o presidente da Assembleia. O Capês, não vou se meter com o Ramalho foi o primeiro que assinou a lista para virar presidente. E eu não sei também se ele não tem razão. Aí vou falar com o Pedro Tubio. O Pedro mandou para aquele lugar, né? Não, tem que expulsar o cara do partido, como é que desce o pão? Tem que expulsar, né? Aí a Adriana, que era até líder dele, né? Papai, o Dória quer ir falar. Não quero papo com o Dória. E depois ele mesmo ligou e falou, porra, você tem muito padrinho, fui tudo quanto é lugar. Eu queria que você viesse um dia aqui na prefeitura. Eu falei, eu não vou, pô. Aí a Adriana, papai, faz isso não, vai. Eu fui. Um dia lá, ele, tá aí, tapete vermelho, para pedir desculpa. Eu falei, aqui? Você me chama de vagabundo publicamente e vem pedir desculpa na cozinha? E ele falou, eu quero ir naquele lugar da Safaró com você onde você me conheceu. E é verdade. Quando o Mário Covas era governador, ele estava lá, não sei lá, um setor lá do Mário Covas, esqueci agora. E o Mário Covas, Ramalho, vou te apresentar o João Dória. Aquele jeitinho dele. Eu falei, te conheci quando tu tinha 10 anos, cara. Não, você não me conhecia. Eu conheci. Aonde? Eu falei, lá no Andrade. Teu pai era um deputado caçado, baiano, e o Andrade me apresentou. Ele estava escondido e você estava com ele. Você tem uns 11 anos mais novo do que eu. Ele falou, então foi isso mesmo. É lógico, mas o que o Dória fez? Traiu o Geraldo, que ajudou ele, traiu todo mundo, né? Você falou do Serra. Serra é um amigo desde 1969. Aí não conhece mais ninguém, tá numa crítica, né? É uma pena, mas eu adoro o Serra. O Serra era... A filha dele falava que o Serra tinha uns 5 amigos, não mais do que isso. Eu era um desses 5.
Ele ia para casa, aí ficava lá até 1 hora da manhã, porque ele não dorme. Aí a minha mulher chega lá, o Serra, o Ramalho acorda às 5 horas da manhã, pô, vai te lascar, vai embora, pô, né? Agora tá vendo? Eu venho na tua casa e fico mandando embora, né? Mas eu admirava porque era um cara que você falava com ele e ele resolvia na hora. Ele não mandava. Eu nunca fui falar com o Serra para ele chamar um secretário para resolver. Ele chamava o secretário e falava assim: você vai fazer isso. Às vezes tem algum secretário que até tossia o nariz, porque fala: pô, essa coisa não vai dar problema. Mas aí, pô, Ramalho, você devia ter falado comigo antes. Se eu falo antes, você não ia fazer. Agora, o Serra mandou, você faz se quiser. O Serra, para mim, foi um dos grandes administradores, um político sério, né? Como se diz, tinha que ter saco para aguentar ele, né? Mas era um cara comigo muito leal a vida toda, né? Muito diferente do João Dória, meu amigo também, mas não dá para confiar num cara como o João Dória. Eu admiro o Geraldo pelo respeito que ele tem com a gente. Não dá nada, né? A não ser quanta piada, né? Mas porque o Geraldo ele parte do princípio que se ele não pede nada para ninguém, é difícil ele pedir alguma coisa para você. É verdade, é isso mesmo. Mas ele é de uma honestidade, de uma simplicidade impressionantes. Ele é aquele cara que você falou, ele chega no final de semana, vai de madrugada, sem segurança, sem nada, né? O ano passado, eu era para ter encerrado isso aqui. Eu tinha desistido de ser candidato. Eu vou ajudar, eu adoro fazer política, vou ajudar os outros, eu vou morrer fazendo política, mas não quero mais negócio de mandato. Aí o ano passado, ele sempre que está aqui me chama para tomar café lá naquela padaria da Colmeia lá, que ele mesmo vai dirigindo aquele pau velho dele, né? Sem segurança, sem nada, né? E aí o Ramalho, ano que vem vamos estar juntos. Eu falei: ô Geraldo, sempre vamos estar juntos. Você vem federal ou estadual? Eu falei: não, nenhuma nem outra. Mas por quê? Eu falei: tem uns 70 e poucos anos, doutor Geraldo, eu quero estar na política, mas não com a responsabilidade de estar carregando isso. Ele falou: eu não vou pedir para você ser, não foi isso que eu estou falando. Mas põe na cabeça que quem nasceu para servir tem que morrer servindo. Desculpa da idade, não é idade. Não, tá certo, mas não vou sair. Bom, fui levar ele até o carro e ele falou: faz uma reflexão naquilo lá, depois você me conta, né? Aí eu brinquei, eu falei: como em casa quem manda é a mulher, eu vou falar com ela, né? Faz muito bem, fala com ela. E cheguei, ela nem deixou. Não vai ser. Tá bom, acabou a história, não vai ser. Já não queria mesmo, não vou. Mas aí passou umas 3 ou 4 horas, ela foi lá no quarto e falou assim: eu liguei para o doutor Geraldo, você vai ser candidato. Falei: já decidimos. Fazer o quê? Você que manda, né? Mas eu quero discordar de você, se me permite, Ramalho. Ele falou 3, 4 vezes aqui que ele enche, que ele amola todo mundo. É mentira, Datena. É mentira porque a gente conversou alguns anos atrás, e aí eu quero enfatizar isso, porque ele falou da formação de mão de obra, e realmente quem precisa das empresas, ele é um representante da categoria dos trabalhadores. E ele foi o primeiro cara a investir recurso, tempo, estrutura, num convênio Sebrae-Senai aqui, e ele já formou 4.000 pessoas. Aí, né? Você que toma conta disso, nem sei. 4.000. Então é um convênio importante, onde o Senai participa, o Sebrae participa, mas quero registrar aqui, por isso que eu estou discordando dele, que o sindicato coloca recurso nisso, pessoas, e, aliás, precisa convidar o Datena, porque eu faço a formação dos grupos, e às vezes são 10 turmas, que vem com família, esposa, sogra, criança, lota o auditório, recebe o diploma, a alegria dessas pessoas estarem galgando degraus, né? Então, queria deixar isso registrado, que ele trabalha muito, além da questão do... Ele está fazendo isso para levantar a bola dele. É que eu falei um dia, eu tento falar com essa merda do Sebrae e Senai e não consigo. Aí ele falou: deixa comigo, que ele conseguiu. Não, mas não é para levantar a bola dele, porque eu reconheço isso, Datena, e acho que isso é um trabalho... Não estaria tanto tempo onde está de graça. Não, mas é um trabalho fora do círculo, porque ele sabe muito bem, ele é do meio sindical, os sindicatos têm dificuldade, né, de tempo, de dinheiro, de uma série de coisas, e ele está insistindo nisso 4 anos, é uma parceria bacana, tem oferecido mão de obra qualificada. Aliás, isso aí é uma história que a gente precisa conversar um dia. Ele forma, inclusive, a ideia do Ramalho é ter uma obra só com mulheres. Já tem hoje participação com acabamento, etc. Eu ia perguntar isso para o Ramalho, porque o Ramalho já falou muita coisa sobre questão de segurança. A questão de segurança
Eu vou resumir rapidamente aqui a questão da violência contra a mulher. O Brasil tem a Lei Maria da Penha, que é considerada pela ONU a segunda melhor lei de defesa da mulher do mundo. O Brasil tem algumas leis, e agora melhorou ainda mais o pacote com o feminicídio, que não resolveu muita coisa, porque o feminicídio, mas pelo menos causou um pouquinho mais de apreensão desses covardes que matam mulheres, né? Você aumentou a pena do feminicídio, vai para 40 anos, foi para 40 anos, aumentou a pena. Mas não adianta você ter aumento de pena para feminicídio se você tem progressão de pena. O cara matou mulher, tomou 40 anos, você cumpriu os 40 anos. Não tem direito a saída temporária, tem direito a banho de sol e fica na cadeia. Isso aí ia resolver 90% dos casos que o cara, antes de matar uma mulher, ia pensar 200 vezes, que principalmente quem tem recurso, tem dinheiro, agora endureceu mais. Mas quem tem recurso, quem tem dinheiro, matava e às vezes nem para cadeia ia. Respondia pelo crime em liberdade e às vezes era absolvido quando o crime era julgado em segunda instância. A violência contra a mulher sempre existiu, existe até hoje, escravidão no trabalho existe até hoje, as diferenças, as disparidades existem até hoje. A violência contra a mulher, você disse na pandemia, que esperou que a coisa melhorasse, piorou por quê? Porque, de repente, está todo mundo trabalhando home office e a maioria dos casos de crimes sexuais, não só contra meninos, meninas, adolescentes, homens e mulheres, e principalmente mulheres, a maioria desses crimes acontece dentro de casa. E como o cara estava trabalhando home office, aproximou o agressor, o marginal, o canalha, o pedófilo, o tio que violenta o sobrinho, o pai que violenta a filha, a mãe que participa disso e tal, ou coisa parecida, aproximou esses agressores sexuais das vítimas, das crianças, das mulheres que apanharam mais, que morreram mais. Foi uma coisa terrível durante a pandemia, né? E sempre existiu violência contra a mulher. Precisava ter uma lei que funcionasse e que tornasse mais difícil a vida do agressor. Eu acho que quem bate a mulher, no mínimo, é 40 anos de cadeia e cumprindo os 40 anos sem saída temporária. A mesma coisa para quem é chefe de crime organizado. Você acha que o chefão do PCC vai ter recuperação? É claro que não. Esse tem que tomar cadeia e praticamente pena perpétua. A mesma coisa para agressor de mulher. A pena tem que ser pesadíssima e não tem que ter progressão de pena. E a única coisa que o cara tem medo é realmente ficar na cadeia. Ele quer sair e, se ele sair, normalmente criminoso sexual ou matador de mulher vai repetir o crime. Isso é cientificamente provado. Nem o exame que era necessário, exigido por lei, era pedido ultimamente que você tem que reunir, no mínimo, o exame criminológico, reunir psiquiatras forenses que analisam se aquele agressor sexual ou se aquele cara que é feminicida vai cometer esse crime de novo. Nem isso era exigido. O sujeito era colocado na rua. O que queria fazer? Matar a mulher. Teve gente que matou 3, 4 mulheres em sequência, serial killer, que violentou quantas mulheres, quantas crianças. Não é? Então tem que ter o peso da lei. Se não tiver o peso da lei, os crimes vão continuar. Agora, cumprir, né? A questão... Não, tem que Cumprir ser cumprido, a lei, né? tem que ser cumprido. E agora, né, no governo do presidente Lula, as leis foram endurecidas, principalmente contra criminosos. Ele chegou a usar um termo que eu usava muito no Brasil Gente, que ele disse assim: "Ô Datena, você tem que parar de apresentar esse programa policial, porque você é um cara muito culto, não pode mexer com esse tipo de coisa." Mas ele me assistia. E ele usou um termo que eu usei durante muito tempo: vagabundo que bate em mulher, e até foi criticado por isso por progressistas. Eu não acho que isso é ser progressista ou ter questão de ideologia. Quem mata a mulher, mata criança, violenta criança, isso não é questão de ideologia, isso é uma questão de covardia. É bandido que tem que ir para a cadeia e não tem que ter benevolência nenhuma, não tem que ter benesse. Esse tipo de gente não merece, de forma alguma, uma segunda chance, porque ele vai matar de novo, vai violentar de novo. Eu sou bem radical nisso. Ah, mas você é um cara de
de direita, eu não sou de direita, de esquerda, odeio extrema direita, odeio extrema esquerda, odeio o centrão que só pede emenda. A minha ideologia é a Constituição brasileira. Eu sou constitucionalista, eu sou povo. Tudo que é a favor do povo pode me procurar. Tem cara bom na direita? Tem cara bom na direita. Tem cara péssimo? Tem cara bom na esquerda? Tem cara bom pra caramba? Tem cara ruim, corrupto? Tem bandido? Tem em todo lugar. Tem no centro? Tem. O parlamentar que finge ideologia só para ter voto, na época do bolsonarismo, os caras se aproximavam do Bolsonaro só para ter voto do Bolsonaro. Eu, por exemplo, desisti de uma campanha com o Tarcísio, porque eu não me dei bem com o Tarcísio durante a campanha, onde eu estava praticamente eleito senador da República. Depois veio o astronauta no meu lugar, teve 11 milhões de votos. Mas eu não me dei bem com o Tarcísio, também não me aproveitei do fato do Bolsonaro ter me indicado para ser senador e abandonei simplesmente a campanha. Depois ele me pediu o apoio para ele na candidatura à presidência. Falei, presidente, eu não vou lhe apoiar, não deu certo lá em São Paulo com o Tarcísio, até que eu apareci de óculos escuro. Todo mundo me gozou dizendo que eu parecia segurança do Bolsonaro, lá em Brasília, que ele ficou puto e começou a meter o pau em todo mundo. Logo depois, o presidente Lula me pediu apoio. Eu falei, presidente, eu não apoiei o Bolsonaro, também não vou apoiar o senhor. Gosto muito do senhor, mas não vou apoiar ninguém. E não apoiei ninguém. Isso não impediu de que o presidente Alckmin e o Márcio me convidassem para participar dessa jornada política, e quem me recebeu em Brasília de braços abertos, com 1h30 conversando comigo, foi o Lula. Quer dizer que a minha trajetória política eu já tive de todos os lados. Procurei ajudar o povo das melhores maneiras possíveis. Se eu via que o caminho que estavam me oferecendo era a direita ou a esquerda, era um caminho que estavam me oferecendo. Ah, mas você participou de uma eleição à Prefeitura de São Paulo? Olha, eu não me arrependo, porque às vezes, numa eleição que você perde, você aprende muito mais. Talvez não fosse o momento, eu não estivesse preparado para ajudar o povo de São Paulo, mas o povo é soberano e sábio. O povo, da realidade, decide o que ele decide, está decidido. Isso me deu mais experiência, mais condição de continuar tentando. O presidente Alckmin, quando me convidou, disse, olha, eu tenho um péssimo exemplo dessa experiência que eu tive como candidato a prefeito de São Paulo. Falou, Datena, o perdedor não é aquele que perde, é aquele que se omite. E eu estou precisando de você. Eu falei, bom, então eu estou à disposição. E me ofereço mais uma vez ao povo de São Paulo a prestar os meus serviços ao povo de São Paulo. Eu queria perguntar se quem elegeram no meu lugar, ou se quem teve mais votos no meu lugar, hoje fez alguma coisa pelo povo de São Paulo, se ajudou o povo de São Paulo. Se você achar que sim, bom, você é soberano, você é povo soberano. Agora, se você achar que poderia ter me dado uma oportunidade, que eu peço essa oportunidade um dia, não precisa ser na política não, em qualquer lugar. Eu acho que eu, na televisão, sem ser político, ajudei muita gente, entendeu? Por isso que o cara falava assim, Datena, mas você não pede voto. Eu não peço nem agora por causa de lei e nem gostaria de pedir de novo, porque na realidade o povo é soberano. Ele vai te escolher se ele achar que você deve representá-lo. Mas eu só faço uma pergunta, em quem você votou, você está satisfeito? Fez alguma coisa para São Paulo? Entendeu? Então eu sempre me ofereço e se quiserem aceitar essa última oportunidade que eu tenho para ajudar São Paulo, vão ajudar. Se não quiserem, fica a cargo do povo, né, Amário? Você só consegue alguma coisa quando tem legitimidade. Se você não tiver a legitimidade popular, não adianta, porque você não engana muita gente durante muito tempo. Tem alguns até que tentam, mas um dia a verdade aparece. Uma coisa eu tenho certeza, roubar eu nunca roubei, cometer nenhum tipo de crime eu não cometi, posso ter errado, mas errar, meu amigo, é humano. E Jesus Cristo, que nunca errou, colocaram ele na cruz, então ninguém está acima do bem e do mal e ninguém está acima do povo. Por isso que eu odeio golpismo, tentativas de golpe ou coisa parecida, odeio radicalismo, ou de direita ou de esquerda. Mao Tse Tung e Stalin mataram 120 milhões de pessoas
com base no comunismo. O Hitler, com o fascismo de direita dele, Mussolini, matou 50 milhões de pessoas, entre eles 6 milhões de judeus. Então, direita ou esquerda é ideologia para usar o povo e cometer crimes. É mais sensato que o sujeito que é um grande estadista, Abraham Lincoln, Winston Churchill, caras que prestaram bem à nação brasileira, entendeu? E agora, repito, você fala assim, mas ô Datena, você vai falar bem do Lula? Não é questão de você falar bem do Lula. O Lula foi eleito 3 vezes presidente da República e possivelmente vai ser uma 4ª. Esse cara que saiu do nada, que não estudou, que não sentou em banco de faculdade, foi 3 vezes eleito presidente da República Federativa do Brasil. Você tem dúvida que nós estamos do lado certo ainda? Você tem alguma dúvida que nós estamos do lado certo? Não foi um Tenho acaso, certeza né? que não, né? 3 vezes não é acaso, né? Uma vez pode ser descuido. É. A segunda, mas a terceira não. Isso me disse o Aldemir Martins. Ainda fez seu substituto. Isso me disse o Aldemir Martins uma vez, quando ele me falava sobre o Lula. Eu falei, não, mas o presidente Lula em algumas vezes é ingênuo. Ele falou, senhor Datena, você já viu alguém eleito presidente da República ser ingênuo? Senhores, Então, meu amigo, é negar o inegável. nosso tempo está caminhando para o final. Temos aí mais alguns minutinhos. Eu vou pedir um favor para você, Ramalho, para você, Datena. Não para mim, mas para aquelas câmeras que estão filmando vocês e que isso todo mundo vai ver. E aí na tua fala, Datena, falem para esse povo que vai escolher tanto o legislativo quanto o executivo, nesse ano agora, como o Senado também vai ser escolhido. Qual a mensagem que vocês têm para essa população que tem que escolher os seus representantes? E aí, como diz, o pior é a omissão. Então, escolha de um jeito, escolha de outro, mas faça a escolha que tem que ser feita. Então, eu gostaria que vocês, depois eu quero fazer um ping-pong muito rápido, mas eu gostaria, Ramalho, fale para essa população da tua experiência, já teve no Legislativo, o que você imagina sendo eleito nesse ano para deputado estadual, como é que você enxerga o Legislativo, quais são as transformações necessárias que esse país precisa e o que esse eleitor que vai depositar uma confiança em você, seja agora em outubro agora, e caso você sendo eleito, o que ele vai esperar, e depois eu quero ouvir o Datena também na mesma linha. O parlamentar, Paulo, ele está ali para legislar e para fiscalizar o executivo. Acho que essa é a função do deputado, né? Federal, deputado estadual. Quer dizer, ele vai apresentar projetos, leis, nem sempre todos os projetos que a gente apresenta, muitas vezes são aprovados, mas são vetados. Com toda a amizade que eu tenho com o Geraldo, ele vetou um projeto meu e eu tive aprovação por unanimidade, que eu achava que é um projeto, ainda acho que é um projeto interessante, que é qualificar, quer dizer, formar o pessoal da Fundação Casa em 3 cursos. Quer dizer, pintura de automóvel, mecânica de automóvel, funilaria e eletricidade de automóvel. Eu lembro disso. Lembra? Você estava na E Alesp. não ia custar nada para o Estado, né? A gente ia buscar isso nas Cabeça montadoras, vazia, né? E ainda ele ocupar a molecada. ainda ia receber ainda meio salário mínimo daquilo, porque quando ele saísse dali, ele tinha uma profissão e até um dinheirinho para montar algum negócio. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a função do deputado é essa, é fiscalizar. E fiscalizar, tem que fiscalizar tudo. Se o Haddad for o governador e eu for deputado e ele fizer alguma coisa que eu acho que é errado, eu vou fiscalizar. Eu, quando fui deputado por 2 mandatos, 70% dos projetos eu votei contra o governo. E fui lá falar com o doutor Geraldo, foi o governador, isso é um projeto que atinge o nosso povo, eu voto contra. O Geraldo, quando ele gosta do projeto, ele faz assim. Quando ele não gosta, ele fala, vai tocando. Né? É o jeito, eu falei, vou tocando mesmo, mas votei contra, né? Muitos que vão. E vai ser desse jeito. É o que o Datena falou, o que importa para a gente é servir a população, é mudar a cultura da população. Por isso eu acho que, e é por isso que o Datena é aplaudido no meio do pessoal norte da Constituição Civil, porque o Datena é uma voz que ele não recua lá. E eu acho que também tomei alguns espaços na Constituição Civil, e você falou muito bem, porque eu nunca tive 2 discursos, um para o trabalhador, outro para o empresário. Pancada que eu dou no empresário, às vezes quando é preciso, eu dou para o trabalhador também. Nós precisamos andar nisso, assim, assado.
E tenho defendido muito política para o trabalhador que vai eleger esse parlamentar. E eu falo muito o seguinte, olha, se o filho de um rico ficar doente, ele vai cuidar do filho ou ele vem trabalhar? Se o filho do pobre ficar doente, tem duas razões. Você vai arrumar o vizinho para levar, ou você vai cuidar dele. Perde o dia, vai ser manchado aí como vagabundo. Se for na segunda-feira, encheu o rabo de cachaça, a cara de cachaça. Então você tem que lutar primeiro para ter uma dependência financeira. E depois, para se ter respeito numa coisa que desde que justifique. Se existia um atestado e realmente o cara estava passando mal, precisava lá, nós precisamos justificar e a Previdência precisa cobrir isso, que cobre quando dá atestado. Falar que a empresa paga não é verdade. Depois ele desconta lá na hora de repor para o INSS. Mas muitos perseguem dessa natureza. Eu tenho certeza, Paulo, que a melhor das melhores da aquisição que o PSCB fez, o Márcio França, que eu tenho uma admiração enorme pelo Márcio, né? Meu irmão de doutrina, mas um cara sério, também não tem papo na língua, ele sabe debater. E do doutor Geraldo, que é essa pessoa maravilhosa que nós conhecemos, o Datena vai ajudar o partido, ele vai ter mais de 1 milhão de votos, só ele vai fazer 3 deputados federal, e nós vamos ter essa voz em Brasília, que seja Lula o presidente, seja quem for, como se diz, não erre, porque senão é cadeirada nele. Só no nosso, pô? Olha, primeiro, Ramalho, o meu respeito por você e pela gente que você representa. Segundo, Paulo, o que é que eu tenho para dizer para quem está do outro lado da tela? Olha, eu acho que político já falou demais nesse país. Eu acho que o bom político é aquele que ouve e faz e executa o que você, cidadão, quer. E para a classe que eu estou falando agora, nesse momento, o meu orgulho de ter uma representação entre vocês, que o Ramalho disse que é legítima, porque vocês com sangue, suor e lágrimas, às custas de muito sofrimento, construíram essa cidade, construíram esse estado, construíram esse país. Vocês merecem, como prêmio, terem vidas felizes, terem famílias salvaguardadas, com creche, com escola, com principalmente saúde, acima de tudo. Merecem ser conduzidos num transporte coletivo digno, que cidadão sai para trabalhar, pega 2 ou 3 ônibus, mais um trem, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Você merece segurança alimentar, merece segurança física, você merece todo tipo de segurança do mundo, porque não existe um prêmio maior para um trabalhador do que ter reconhecido o seu trabalho. E vocês são tão pouco reconhecidos por um detalhe que o nosso querido amigo Ramalho colocou aqui. Vocês constroem, às vezes, edifícios de luxo, maravilhosos, e não tem casa para morar. Vocês trabalham de sol a sol e, às vezes, não tem comida para botar na mesa. Vocês da construção civil são desses heróis anônimos que dão as suas vidas para salvar milhares de pessoas de terminarem a sua vida debaixo de chuva, de sol e de relento. Pelo contrário, vocês às vezes terminam as suas vidas assim. Vocês são autênticos heróis brasileiros. Então eu repito, prometer, como o político já prometeu, dizer coisas que não vai fazer, como o político já disse que vai fazer e não fez, não é do meu feitio. Eu prefiro ouvir vocês, ouvir as suas reclamações, sentir as suas aspirações e devolver a vocês cada gota de suor, cada lágrima que vocês derramaram e o sangue derramado pela construção do nosso país. Vocês são os nossos heróis. Então eu quero ouvir muito a classe de vocês e todas as classes de trabalhadores do Brasil, que na realidade o Brasil tem terras raras, tem petróleo, mas rara é a gente brasileira. Raro é você, cidadão do Brasil. Muito obrigado. Eu quero abusar mais 1 minutinho, mas é legal fazer um ping-pong, pode ser, Ramalho? Muito rápido. Claro. Resposta numa palavra, uma frasezinha curta. Agora eu vou começar com o Ramalho. Uma característica do brasileiro que merece ser valorizada, Ramalho. Fale para o nosso
público? O brasileiro, no geral, ele amanhece e anoitece trabalhando, seja aqui ou em qualquer país do mundo. Além da construção civil, quais são as profissões que você acha que serão fundamentais para o futuro? Olha, com a evolução das novas tecnologias, IA, nós precisamos acompanhar a evolução de novas tecnologias, porque até mesmo prédios mais para o futuro, metade da mão de obra será construído com robôs. Um aprendizado que sua trajetória trouxe e que você leva até hoje para a sua vida? Olha, sair de servente de pedreiro e chegar hoje até pré-candidato a deputado estadual. Acho que o Lula se espelhou nele. Eu nele. Até parece um pouco, Lula. Uma pessoa ou experiência que influenciou sua forma de enxergar a política e o mundo? Eu tive 3 paixões políticas na minha vida, né? Os 3 não estão mais aqui. Fausto Thomaz de Lima, quando eu cheguei aqui era vereador, depois deputado cassado, no dia seguinte tomou posse. Franco Montoro e Mário Covas. Por último, o Brasil que eu quero ajudar a construir é um Brasil? Do futuro e da esperança. Eu acho que o Datena matou isso no seu debate. Nós somos um país mais rico do mundo, com terras raras, com minério, né? E, como disse Pedro Alves Cabral aqui, Pero vai descaminhando a carta, em se plantando de tudo dá. Nem precisa plantar, joga uma sementinha e dá. Muito obrigado, Ramalho da Construção. Agradeço muito a sua presença hoje aqui, nosso anfitrião. Todas as entrevistas eu tenho o privilégio de acompanhá-lo. Para você eu vou fazer a mesma pergunta, Datena. Uma característica do brasileiro que merece ser valorizada. Acima de tudo, coragem e trabalho. Uma profissão que continuará sendo fundamental no futuro. Com certeza temos que trabalhar os nossos jovens para mão de obra especializada, inteligência artificial, enfim, tecnologia. Agora, precisa arrumar emprego para essa moçada também. Não adianta o cara aprender aqui e aplicar lá fora e ganhar prêmio lá fora. Um aprendizado que sua trajetória trouxe que você tem levado ao longo de sua vida. A derrota pessoal é muito menos importante que a vitória do povo. Uma pessoa ou experiência que influenciou sua forma de enxergar a política e o mundo. Primeiro, Jesus Cristo, indiscutivelmente. Mahatma Gandhi, antiviolência. E posso botar 2 num só? Claro. Márcio França e Geraldo Alckmin. O Brasil que eu quero ajudar a construir é um Brasil... Um Brasil que simplesmente tem a posição que ele merece, o país mais acolhedor do mundo, o país mais rico do mundo e o país que só deu certo pelo que o poeta já disse, né? A miscigenação de raças do Brasil, a mistura de raças do Brasil é que fez da gente brasileira a melhor gente do mundo. José Luiz Datena, muito obrigado pelo seu tempo, por sua exposição. Certamente não só eu tive um aprendizado, mas todos que nos assistem aqui terão, e ele vai ficar no ar, esse programa. Então, muito obrigado mesmo. Desejo sorte nessa empreitada, né? E fôlego, porque não é fácil, eu sei que não é fácil. Antônio de Souza Ramalho, Ramalho da Construção, muito obrigado. Um anfitrião singular nesse processo. Parabéns pelo seu trabalho, desejo muito sucesso. Quero aproveitar e agradecer toda a equipe técnica, Ricardo, o Emerson e estendido. Quem trabalhou comigo? O Ricardo. Foi o Ricardo. E no nome deles estendo a toda a equipe de comunicação, de estrutura, enfim, aqui tem uma equipe muito grande para fazer isso aqui acontecer, não somos só nós aqui, né? Então agradeço a todos eles e a você, telespectador, que esteve com a gente até agora. Aproveitem, tirem tudo que puder desses 2 grandes nomes que estão aqui, cada um na sua área, mas que trazem conhecimento extraordinário e certamente, para mim, certamente, o Rio não é o mesmo, né? Saindo daqui serei uma outra pessoa com muito mais conhecimento, muito mais informação. Quero agradecer a presença de vocês mais uma vez, agradeço também a vocês que nos acompanharam, esperamos que essa conversa tenha contribuído para ampliar o debate sobre desafios do Brasil e sobre a importância de construir um país com mais oportunidades, desenvolvimento e qualidade de vida.
Muito obrigado pela audiência e até o próximo Ramalho Cast. Um abraço.